Fala galera, beleza? Aqui é o Diógenes, CEO do Grupo Gather. Eu tô aqui hoje com o meu grande amigo Danilo Lamonier. Fala, Danilo. E aí, GG, como é que você tá? E aí, galera? Ótimo. Bom demais. Tô aqui com o GG, ele me convidou para poder participar do podcast que ele tá iniciando. Sucesso, com certeza. Valeu. E falei com ele, agradecer, né, já a oportunidade de antemão de Sim. poder conversar um pouquinho e relatar um pouco aí da grande experiência que a gente tem realizado juntos. GG, né, pra quem não sabe, deixar ele falar, amigo de longa data, né, GG? Amigo de longa data, a gente fez faculdade junto, Engenharia de Controle e Automação, lá na UFMG. Ninguém terminou, né? Não. Mas foi um bom começo. Na verdade, nessa época, o GG pode falar, a automação era o curso mais concorrido depois de medicina. Eu acho que era junto com medicina. Aí a gente não sabia nada que curso escolher de engenharia. Nada. Você vê, a nossa geração não tinha teste de vocação, estava começando, né? E aí eu falei assim, cara, então vamos escolher a engenharia mais difícil, porque se for para poder passar para outra engenharia, fica fácil. E aí foi lá, caímos de paraquedas no curso de Engenharia de Controle e Automação. Então imagina o que foi. Mas foi ótimo, deu para fazer muitos amigos e fazer muitos amigos e fazer muitos amigos. Eu brinco, GG, que uma coisa interessante é o seguinte, como a gente é muito novo para poder fazer a faculdade ali, o que acontece? Às vezes eu queria ter feito a faculdade depois com a cabeça, por exemplo, que eu tenho hoje. Querendo ou não sei se depois você mudou para engenharia de produção, mas a engenharia para mim hoje, no que eu faço, como é solucionar problema, é você conseguir ter uma cabeça diferente para poder ter resultado. Então isso aí solucionar problemas. Para mim a engenharia ela me deu um molde de preset muito bom para poder tocar a vida. Isso aí faz muita diferença. Para mim, solucionar problema, acho que é um dos grandes diferenciais que uma pessoa pode ter. Muito mais do que conhecimento, do que você saber falar e fazer um download ali do seu cérebro e falar muita coisa, muita frase pronta, muito conhecimento pronto, que é o que a gente vê acontecendo muito por aí. Quem sabe solucionar problema tem um destaque muito grande, tanto no mercado de trabalho quanto na vida de forma geral. Mas e aí, Danilo? A gente foi lá, começou a engenharia, eu fiz 2 anos, você fez quanto tempo? Eu fiz quase até o final, eu só fiquei devendo o TCC até hoje. Sério? A minha mãe me enche o saco, Nancy, também. É algo que eu tenho que terminar, falta só o TCC para poder entregar. Então, tá ali em aberto, mas eu vou terminar e eu quero fazer a integração junto com a nova área que eu tô agora, que é justamente a nutrição, né, a orientação nutricional, e tem como eu fazer um integrado. Isso é que é o mais legal, do jeito que eu faço hoje em dia de trabalho, de coleta de dados. O que é isso, integrado? Integrado é quando você consegue fazer um mesmo TCC para os dois, entendeu? Então, você consegue integrar as áreas. Uma coisa que o GG falou que a engenharia deu pra gente é exatamente isso, é uma cabeça diferenciada, primeiro, pra gente poder estudar sozinho. Eu acredito que esse é um grande diferencial. A engenharia te obriga a estudar sozinho. Muita gente fala assim, eu não consigo estudar sozinho. Não existe isso, não estudar sozinho. Se você não consegue, você não vai formar. Então, o que acontece é que você é obrigado e isso também foi um grande diferencial, pelo menos para mim. Eu vejo que as pessoas, pelo menos que eu admiro hoje, o que elas têm em comum? Primeiro, elas estudam sozinhas. Muito. A gente vê uma era hoje em dia de muito curso, os cursos hoje em dia ajudaram demais. Hoje em dia, quando eu tenho alguma coisa para eu poder aprender e eu falo, cara, eu vou pegar um curso, tá tudo mastigado. E aí eu vou assistindo e vou falando, cara, isso é fantástico. Uma pessoa que estudou aqui a vida inteira tá dando um curso que tá tudo mastigado e você tá ali absorvendo todo o conhecimento. Isso cursos bons, né? Mas vale muito a pena. E aí a gente continuou, né? Você mudou para produção? Mudei para produção. Na época eu fui jogador profissional de pôquer também, mas só que o podcast é sobre o Danilo, não é sobre mim. E aí quem também me acompanha já sabe disso, essa história. Mas eu terminei a faculdade de engenharia de produção, terminei mesmo, só que eu nunca peguei o diploma depois. A época do GG, quando ele começou a jogar pôquer, todo mundo da faculdade começou a jogar pôquer e eu acredito que o mentor GG começou ali, né? Porque todo mundo pegava dica com o GG, então ele se profissionalizou. A galera, eu lembro que na época eu joguei
poker, só consegui ser lucrativo até NL 50, 100, foi até uma turma legal que a gente tinha no Mais EV, e que era uma turma tipo, fora da curva, muita gente daquela época mexendo com marketing digital. Muita gente, às vezes eu vejo umas carinhas assim em alguns cursos que você vê de pessoas grandes, eu falo assim, oh, esse cara aqui era do Mais EV, esse cara aqui era do Mais EV. Mais EV, para quem não sabe, era um fórum. Antigamente utilizava-se muito fórum, uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia, para poder trocar informações. É como se fosse o seu grupo de WhatsApp, mas com uma plataforma onde você posta ali e várias outras pessoas interessadas vão postando e vai agregando conhecimento. Então, acredito que nessa época começou o GG como coach, dando dica para todo mundo na faculdade. Eu comecei a dar aula de pôquer em 2007, cara, 2007, 2008 ali, eu já dava aula de pôquer, já Ele tirava dúvidas, você tirava nossas dúvidas. Eu lembro quando eu comecei tentando ser lucrativo para poder aumentar os limites, e aí eu pegava já algumas dicas, como você tinha aquela escola de pôquer também que você participava. Poker Strategy. Isso. Mas logo aí eu já vi que o poker pra mim não funcionava, porque teve um mês, isso a gente era moleque. Um mês eu lembro que eu fiz uns 10 mil reais, fiquei jogando o mês inteiro. Aí a sua felicidade nível vai aqui. Lá em cima. Aí pro outro mês eu joguei o mês inteiro também. Eu acho que eu joguei mais do que o anterior e perdi 10 mil. Caramba. E aí foi quando eu falei assim, caralho, velho, essa vida não é pra mim. Porque a felicidade que eu fiquei quando ganhei 10 em módulo foi muito maior do que quando eu perdi. E detalhe, quando eu perdi me veio na cabeça uma deprê que eu falei, cara, eu fiquei um mês, na verdade um último mês sem fazer nada a não ser sentado jogando poker. Aí foi quando eu falei, não, eu vou descer de limite, vou ficar onde eu sou lucrativo, é 4 horas por dia só. E foi isso durante um bom tempo. Mas, querendo ou não, mano, o poker, ele é um jogo de altos e baixos, diários, mensais, e que no fim você espera ganhar mais do que você perde. E tem que ter muito esse preparo mental para lidar com esses altos e baixos. Eu lembro um dia que foi o dia que eu mais perdi dinheiro. Chuta, quanto é que foi? Você tem ideia? Você jogava o que na época? 400. É assim, NL é no limit e o número na frente é quanto você senta na mesa. E aí não é torneio que você paga um buy-in para jogar, e sim você aposta as fichas lá que estão lá na mesa que você comprou para sentar nela. Então, no limit 400 é Texas Hold'em, sem limite máximo de apostas e com o buy-in de 400 fichas. Isso, e 400 fichas é $400, tá, galera? Então, o GG me perguntou quando ele perdeu. Eu jogava 12 mesas ao mesmo tempo. Jogando 12 mesas, hein, né? De 400, ou seja, tava rolando ali no jogo já 4.800. Uns $5 mil. Com certeza o GG deve ter perdido mais de 50, 60 mil dólares num dia. Eu perdi 30 conto. 30 conto? Num dia. Tipo assim, comecei 6 da tarde, terminei meia-noite. E assim, eu tava indo bem, jogando constante, sereno, mas tava dando azar. Aí quando eu vi que eu comecei a jogar mal, eu parei de jogar, fui lá ver o balanço, porque eu não ficava olhando durante o jogo. Pra não ser Aí eu fui lá ver o balanço, menos 30. Aí eu parei assim, pensei, hoje foi tenso. Mas aí, cara, eu fiquei, sei lá, uma meia hora mal assim. Passou, dormi. Eu lembro que depois me deu muita força para continuar, porque no outro dia eu acordei normal, como que se nada tivesse acontecido. Mas isso aí já é um diferencial seu. E comecei a jogar normal. Deu uma semana, voltou tudo a grana. É uma coisa que o GG fala, igual o poker também. O poker hoje em dia, interpretando o que aconteceu, ele me ensinou a ser constante. É aquele negócio, no poker você faz o seguinte, você baseado ali em matemática e também em algum conhecimento de mesa, de pessoas que estão ali jogando, de padrões, você tem que ser constante e tomar mais boas decisões do que péssimas. Pronto. Aí, só para fechar aqui esse assunto, até hoje, o fato de eu ter continuado jogando normal no próximo dia e sem alteração de humor nem nada, continuei minha vida, é muito significativo para mim. Né? Porque foi muito marcante. Esse negócio de você superar, eu acho que então a gente pode colocar, né? Então, sua história como coach começou ali e querendo ou não é a sua base, né, GG? É a minha base para muita coisa. Poker foi
foi uma escola da vida. É igual hoje em dia eu tenho, por exemplo, a minha escola da vida, eu acredito que seja, eu tive algumas pequenas escolas, mas o mais influente hoje, que dita até mesmo a maneira com que eu levo a minha vida, o que eu tenho de determinação, de foco, de objetivo, o que eu tenho que fazer, e até mesmo a metodologia que eu utilizo para poder organizar minhas ideias, é a parte de, querendo ou não, do fisiculturismo. Para mim, o seguinte, foi a grande virada de chave, foi quando eu decidi melhorar o meu corpo. E você lembra, né? Eu era magrinho, né? Magrinho. Eu Magrinho, lembro quando magrinho. você voltou dos Estados Unidos, Nossa, dos Estados Unidos. você tava assim, 60 quilos. Não, eu comecei a treinar, eu tinha 60 quilos com a altura que eu tenho hoje, tinha uns 78, pra você ter ideia. Agora eu tô com 96. Então, e aí eu comecei a treinar, a primeira vez que eu vi um cara forte, eu falei assim, caralho, velho, eu tenho que ser forte, não tem condição. Tem que ser gigante. Tem que ocupar espaço no ambiente. E eu lembro que, sofria, viu? Sofri muito tempo fazendo dieta e na época que já cursava engenharia e trabalhava com programação industrial. Foi uma outra escola que eu tive. Então, você vê que muitas vezes do que eu faço hoje, tem conceitos lá, que seja o que eu aprendi um pouquinho no poker, o que eu aprendi um pouquinho na parte de trabalhar com programador, entendeu? A parte lógica, também o que eu aprendi ali na faculdade de engenharia, sendo que é o seguinte, ou você estuda ou você estuda. Não tem disso. Nós somos... Ou estuda. Ou estuda, não tem dessa. A gente juntava, todo mundo juntava umas 4, 5 pessoas e virava, era noite estudando. E às vezes para não passar. Não, era loucura. Eu lembro que tinha matéria de controle e automação. Aí você estudava pra caramba, chegava na prova, você não conseguia fazer nada. Uma prova, 2 questões, 5 horas pra você poder fazer 2 questões. E era inacreditável. Era inacreditável. E tinha prova que você podia levar livro, consultar, calculadora, etc. podia levar tudo. E que não nada saía. adiantava. Ou melhor, com muito esforço saía. Mas vamos lá, vamos voltar lá para trás, a gente lá na faculdade, calouro. Cara, eu não sei se você lembra disso, mas tem um dia que eu nunca esqueço, foi mais ou menos assim. A gente devia estar no segundo, terceiro período assim. Aí a gente foi lá pra minha casa jogar pôquer à noite. Uhum. A gente ficou lá a noite inteira, sei lá, até umas 4, 5 horas, jogando, tomando uma de leve, rindo, brincando, etc e tal. Aí a gente foi dormir, quando deu... Quer dizer, todo mundo voltou para casa, né? Sim. Aí eu fui dormir, aí quando deu, sei lá, umas 7h30 da manhã, você tava buzinando lá na minha porta, me chamando para ir pro CEL, você lembra disso? Lembro. Você lembra disso? CEL é o clube da UFMG, Centro Esportivo Universitário. E aí lá a gente jogava bola, nadava, não sei o quê. Aí indo dormir às 5, 7h30, 8 horas no máximo, até antes eu tava lá, pé, e ficou o quê? Uns 20 minutos. Foi. Me chamando, buzinando, esperando eu descer. Porque tinha jogo, a gente encontrava com a galera, essa galera que até é muito bacana, né, GG? Foi uma época que o GG falou conhecer pessoas, que é algo também, já lembrando que a mentoria me trouxe isso de volta, isso foi muito bom. Eu tive oportunidades na minha vida de conhecer pessoas não só agradáveis, como admiráveis. E isso aconteceu em um bloco na faculdade. Então, na faculdade eu tive essa possibilidade, eu acho que pelo próprio processo seletivo ali a gente também deu sorte. Então a gente caiu em certas turmas que a galera era do mesmo jeito, que gostava ali de estudar, gostava de dedicar, mas também gostava de um esporte, gostava de jogar bola. Então vivia os dois lados da vida e isso foi interessante. E é o que a gente gosta, né? Sim. Esporte, estudo, trabalho. Hoje em dia eu falo, o que dita a minha vida hoje em dia é isso, é cuidar da minha saúde, fazer um esporte que eu gosto, sendo que aí sempre tem a modalidade que você gosta hoje. Para mim hoje a musculação é boa, mas o que eu sempre quero depois procurar algum outro tipo de atividade, manter-se em movimento e também ter função no quesito de me tornar um bom profissional. Tornar um bom profissional, conquistar segurança e conforto, que é uma coisa fundamental hoje em dia. Todo mundo hoje em dia você trabalha para você poder alcançar conforto e segurança. É isso que você quer. E à medida que você vai alcançando mais conforto e segurança, você consegue estruturar melhor a sua família, você consegue ter até mesmo melhores ideias, ter tempo para poder ter ideia. E retomando... Melhores mentores. E retomando aquela época lá da faculdade, já passando um pouquinho para frente, né, GG? Do que desencadeou. Trabalhava lá como programador na época. Comecei o negócio de suplemento alimentar.
Foi uma fase que teve uma mudança muito grande na minha vida. E eu lembro que... Você já treinava bem, né? Assim, já. Focado. Já treinava bem, mas o acesso à informação que a gente tinha, por incrível que pareça hoje a galera tem um acesso à informação, cara, perfeito. Se você souber selecionar, o excesso de informação atrapalhou tudo. Então você tem que filtrar. Mas naquela época, eu lembro que a gente queria crescer, aí muitas vezes teve uma época que eu tomava gelatina, porque era calórico, e eu conseguia tomar. E comia... Aí um amigo meu falou, Danilo, pra você poder crescer, você tem que comer o dobro. Eu, como assim o dobro? Ele, o dobro. Onde você come um pão, você começa a comer 2. Você come um prato de comida, você começa a comer 2. E eu falei assim, então eu vou implementar isso aí. E fui tendo coaches também, então desde essa época eu comecei a perceber o seguinte, e aí já vem uma mentalidade que eu tinha acho que desde os meus 22 anos. Eu falei assim, cara, sempre existe alguém que sabe muito mais do que eu. Alguém que já fez o que eu quero fazer. Qual que é o melhor caminho para que as coisas aconteçam? Essa pessoa me orientar. E aí existem níveis e níveis de orientação. Naquela época, era uma orientação, por até mesmo o valor pago, era muito mais generalista. Ela não era tão específica. Por exemplo, com as que eu escolho hoje em dia. Hoje em dia eu não quero só um orientador. Eu quero um orientador que vai sentar, vai me escutar e vai simplesmente individualizar o meu caso e vai me mostrar o seguinte, tome essa decisão, porque essa decisão você vai ser mais, a sua chance de sucesso é maior. Então, naquela época, sempre tive orientações com essas questões de treino e fui me apaixonando por essa questão de treino, dieta. Que ano que era isso? 2008, 2009, alguma coisa assim? Era por aí, entendeu? Por aí, né? Sempre tive orientação desde 2004, pra você ter uma ideia. E assim, como eu fui falando, fui crescendo nesse meio e nunca tinha nem pensado em trabalhar com essa parte nutricional. Mas aí eu lembro que teve um divisor de águas. Então, como é que foi? Conta aí pra gente. Cara, o divisor de águas foi o seguinte, eu peguei um coach... Um cara era renomado no mercado, trabalha até hoje com isso, e apresentei o caso clínico para ele, né? E ele falou assim, não, beleza, você vai fazer isso, isso, isso. Gente, você mais novo com o sonho de querer ser grande, você não liga para as coisas, você não mede consequências. E eu fiz exatamente o que esse cara me mandou. Hoje em dia, GG, eu pego o que ele me mandou fazer e eu falo assim, não é possível. É inacreditável, tipo, não tem condição, tudo bem, eu não vou cuspir no prato que eu comi. Eu segui durante, vou te falar, uns 14 meses uma dieta onde basicamente a base dela mudava as quantidades, era de manhã 8 ovos inteiros, chegou a 12. 4 refeições que eu comia, 400 gramas de batata, 300 gramas de frango. Nossa. Ou 4 ou 5 refeições assim, e a última refeição era 8 ovos e também chegou a 12, só para você ter uma ideia. O problema disso não é que não funciona, mas mentalmente é muito duro e tem como fazer com eficiência de forma mais prazerosa, né? Exato. Querendo ou não, ele era um coach dentro do fisiculturismo, alguns coaches, eles não precisam ficar fazendo firula, porque até mesmo para o cara que está seguindo depois, hoje em dia eu entendo, depois de 10 anos seguindo dieta, sendo que você vai se tornando um bom seguidor de dieta e tendo muitas funções na vida, cara, muitas vezes o prático é a comida. É o mais prático que tem. Hoje em dia, quando a minha vida está atolada, eu tenho uma opção do iogurte, eu tenho uma opção disso, mas pra mim é prático comida. Eu pego, sento, como e pronto, acabou. Entendeu? E aí, eu lembro que no final desse processo tive resultado? Tive. Por isso que eu falo que eu não vou... É eficiente, funciona. Na verdade, é um método. Falei, é um método eficiente? Sim, mas que ele avalia só o quê? Única e exclusivamente o resultado. Ele não vai avaliar a sua experiência de usuário, ele não vai avaliar se você está feliz ou não, ele não vai avaliar se você vive em sociedade, que você tem que conviver com os seus parentes, com seus amigos. Simplesmente o quê? Foi um protocolo que é feito para atleta, onde ele não está nem aí porque está passando em volta dele, ele vive única e exclusivamente para um resultado e um objetivo. Ou seja, a pessoa que me orientou, ele não teve o cuidado de pensar, por exemplo, igual quando você vai orientar alguém. Você vai me falar alguma coisa. Por que ela faz, o que ela pensa. São as variáveis, por exemplo, que com toda a conversa nossa, hoje em dia eu vejo, quando a gente participou do nosso encontro, eu vi como você lidou com algumas pessoas e quando você lidou comigo. Então você consegue fazer essa diferenciação. Hoje em dia no meu trabalho é individualização. Acho que qualquer trabalho, a individualização ela é primordial. A solução vem a partir do cliente, do mentorado, da pessoa para o externo e não o externo para dentro, né? Eu falo, a gente tem o externo, né? A gente tem um padrão, por exemplo, o cara que é ser orientador, por exemplo, eu oriento hoje pessoas. Eu tenho a minha escola, eu tenho o que deu certo para mim e eu tenho diretrizes.
eu aprendi com um longo prazo que o que deu certo para mim não vai dar certo para outra pessoa. Porém, é um case de sucesso a ser analisado. Sim. Que eu acredito que é o que você faz hoje em dia. Sim. E aí o que mais importante que eu aprendi é o seguinte, cada pessoa ela é única no sentido completo. Ela tem uma convivência, ela tem um pensamento, ela tem sim defeitos e qualidades. E é onde, por exemplo, eu como orientador, e eu acredito muito que o seu trabalho, GG, dentro do que você faz comigo, né, é muito igual, que é o seguinte, eu escuto a pessoa. Entendeu? E às vezes eu vejo que tal pessoa ela não tem tal habilidade que seria necessário ela desenvolver. E aí eu vou fazendo, eu falo que essa parte de orientação é como se fosse um ato de teatro, onde a pessoa iniciou ali no primeiro ato e eu tenho que identificar o quê? Qual que é o melhor caminho para ela poder passar para o segundo ato e estar apta a atuar ali. Então eu faço isso o tempo todo, é quase que uma gamificação, basicamente, de quais habilidades você tem que desenvolver, uma vez que grandes habilidades não são desenvolvidas da noite para o dia. Não mesmo, não mesmo. E me conta. E voltando, né? E aí eu fiz essa dieta depois de 14 meses seguindo essa dieta, independente do resultado que eu tive. Você falou eu não parei dá mais. assim, falo, cara, não aguento mais. Isso aqui não é pra mim. Eu tinha contato com outras pessoas que tinham outros orientadores na mesma linha. E eu pensei, se for para eu poder ter que crescer, para eu poder fazer isso, eu não quero. Lembrando que existiam várias pontas soltas no planejamento que eu sei hoje em dia que existiam. Ou seja, a gente tinha resultado, mas nunca ficava do jeito que a gente queria. E aí foi onde eu comecei a estudar. E aí eu falei, você quer saber? Como eu vou treinar para o resto da vida? Eu já tinha visto a grande importância da performance aliada com a alimentação. Porque eu tive muito resultado fazendo. E aí eu falei, como eu queria ainda, eu tinha um sonho de querer buscar esse sonho, eu falei, nada melhor do que eu me integrar com o processo. E aí sim, tive outros orientadores? Tive. Só que a partir daí eu comecei a estudar. Boa. E aí os orientadores que me passavam, eles me falavam o caminho. Eu descobri que o meu modelo era sempre uma pessoa e me mostrar um caminho. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que interpretar esse caminho. E aí o que acontece? Através de estudo, eu comecei a interpretar o que foi me passado. Às vezes, eu mudava alguma coisinha, mudava alguma coisa perante individualização para mim, que eu sabia que eles não estavam individualizando. E isso, na verdade, me alavancou demais na vida. Nos seus resultados. Não só nos meus resultados. Naquela época eu só pensava no meu resultado. Hoje em dia eu trabalho com isso. E muitas vezes as pessoas, por exemplo, que eu oriento muito nutricionista, oriento médico, e as pessoas elas formam sem segurança para poder atuar. E aí eu falo, cara, uma das coisas que me deu segurança foi o seguinte, eu sempre fiz dieta. Sempre tive orientadores, independente se tinha alguma coisa que não era completa dentro dos meus orientadores, eles me mostravam um caminho. Independente se era feliz, se você vai ficar feliz ou não, isso me adiantou muito, porque na hora que eu comecei a atender, os meus amigos, porque na hora que eu comecei a estudar, eu lembro. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a ver, e em paralelo nunca tinha nem pensado em fazer dieta para os outros, não fazia, quase nunca, trabalhava com a parte de suplementação também. Então, eu tive consultoria, né? Hã? Consultoria em alimentação. Sim. Aí, o que acontece? Eu tive os sites de suplemento. Eu lembro. Mas aí eu deixei os suplementos de lado e eu lembro que eu ia fazer o seguinte, aí nessa época eu já tinha um conhecimento grande da parte nutricional e detalhe, esse conhecimento eu adquiri ele só para mim, só para poder fazer o meu e para poder identificar o que eu poderia fazer melhor com as pessoas que me orientavam. Isso é top, né, cara? Porque você tem a skin in the game total. Na verdade, se não fosse para poder seguir dieta e treinar, eu não trabalharia com isso, entendeu? Eu não teria combustível para poder estudar, eu não teria combustível para poder fazer. Qual que é o combustível hoje que me move para eu poder ser melhor? Claro, por incrível que pareça, hoje eu quero ser melhor para melhorar o meu corpo. Eu tenho um carinho muito especial com todos os meus alunos, então eu quero melhorar o corpo deles. Por quê? Porque a gente compartilha o mesmo sonho. Na hora que chega uma pessoa, eu brinco, né? Eu tenho meus alunos sem fins. Meus alunos sem fins são o seguinte, estão gente que estão comigo há 3, 4, 5 anos e eu deixo claro para eles, falo assim, olha, o dia que eu não conseguir te orientar e não estiver te agregando valor, eu vou te arrumar uma outra pessoa que vai te orientar, porque o sonho dos caras é o mesmo do meu. Não tanto para homem quanto para mulher. Por isso me motiva o quê? A estar sempre um passo à frente deles, porque orientação para mim é sempre isso, é você estar um passo à frente do seu orientado, independente do setor, para que ele sinta conforto ao sempre conversar com você e você mostrar para ele, olha, o caminho é esse. À medida que a gente vai trabalhando como orientador, e até mesmo depois eu quero saber se isso acontece com você, você vai se tornando bom nisso. Sim. Entendeu? Você erra. Hoje em dia, a parte minha de orientação, ela é muito mais completa.
E aí eu falo, a experiência, você querer ser melhor, você buscar ferramentas para isso, você ter a parte prática em qualquer coisa, isso te alavanca resultado, faz você pensar diferente. E hoje em dia, aí depois eu fiz a transição. E aí, como é que foi? Como é que foi a chave de você virar para não quero mais engenharia, não vou mais, então eu vou fazer agora nutrição, que eu quero fazer dieta pra galera? Então, eu isso? falo, grandes decisões você toma perante situações. Então, o que aconteceu? E geralmente as situações, ou é uma situação muito boa, ou seja, lembra, situação boa é o problema que você quer ter. É você ter um negócio que ele cresceu e você tem que contratar um monte de funcionários e você tem que pedir um empréstimo no banco para você poder injetar dinheiro na empresa. É um problema? É, mas é um problema que você quer ser para você poder buscar para o próximo nível. Ou então, algo muito ruim. No meu caso, por incrível que pareça, foi algo muito ruim. Por quê? Eu tinha a parte de suplementação, eu tive um problema que eu tive que parar o processo de venda e eu tinha uma estrutura grande. Para você ter uma ideia, eu vivi do meu estoque 2 anos e meio, quase 3. Depois que você fechou a Depois loja... que eu fechei, vivi do estoque, eram 2 distribuidoras. E querendo ou não, eu vivi do estoque, eu não podia vender para outras pessoas, eu vendi só para quem já era meu cliente. E detalhe, cabeça pequena, aí o que? É o que eu falo, né? O que dinheiro que não entra vai acabar. E aí na esperança de voltar, eu não ajustei meu padrão de vida. E eu gastava o mesmo tanto. E sempre o seguinte, se a pessoa me desse o aval, Danilo, você pode voltar hoje? Amanhã eu já conseguiria voltar com todos os procedimentos. Mas o certo era o quê? Eu ter me recolhido, ter o quê? Modo de emergência, de funcionamento, isso, progressão. Gastado um pouco menos. Gastado muito menos, entendeu? Então é loucura o que eu fiz. Mas detalhe, eu não tinha ninguém para poder sentar para mim e me falar. Nessa parte de suplementação, como todo mundo foi contra eu mexer, quando eu deu certo, era só meu. E detalhe, eu não abria para ninguém. Então, novamente, mais um caso, né? Eu falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, ou então alguém para chegar para mim e falar assim, Danilo, não faz isso não, faz isso, isso, isso. Até hoje o negócio de suplemento estaria rodando. Por esse caminho, vai para aquele outro e tal. E eu falo, a experiência que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. Porém, é aquele negócio, né? Perante a situação, eu lembro, ou eu voltava para a engenharia e eu falei assim, nossa, eu vou ser empregado depois de muito tempo eu trabalhando por conta própria. Trabalhar por conta própria, galera, é você trabalhar muito mais do que 8 horas. Só que você trabalha para você. É diferente, né, GG? Então, melhor. É bem melhor. Uma vez que você começa a trabalhar por conta própria, você aprende o seguinte, vai ser muito difícil no início, você tem que dar muita raça, porém, na hora que começa a dar certo, as coisas fluem muito melhor. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu caí na real que eu não tinha mais paciência para ser empregado, a não ser que fosse num concurso. E eu falei, cara, eu sempre estudei. Meu pai sempre me condicionou da importância do estudo. Então, o que eu fiz? Falei, eu vou começar a estudar para um concurso. Meu irmão já era concursado da Petrobras, ele me passou todo o material, eu lembro que eu comecei a estudar, só que aí o meu dinheiro, eu já tinha feito as contas e ele ia acabar. E até então, eu fiquei esse tempo todo sem trabalhar, entendeu? Eu acho que eu tinha trabalhado tanto 3 também. anos. 3 anos. 3 anos, tipo, fazendo o seguinte, eu viajava, treinava e pronto, só. E eu estudava a parte de nutrição, por incrível que pareça. E aí chegou num ponto que eu falei, cara, com o que eu vou fazer dinheiro? Aí até eu ter tempo para poder estudar. Aí eu lembro que eu falei assim, caralho, velho, o que eu vou fazer? Eu peguei um papel e falei assim, eu tenho que fazer dinheiro no mínimo com o que eu sei. O que eu sei fazer? Aí todas as minhas habilidades eram habilidades que eu ia ter que ser empregado de novo. E as habilidades que eu tinha, até mesmo que eu aprendi bastante coisa de gestão e tudo, mesmo com a cabeça não tão evoluída que eu tenho hoje, eu aprendi muita coisa, mas aí eu precisava ser inserido dentro de um planejamento, alguém tinha que me dar uma oportunidade, isso ia me tomar muito tempo, como é que eu ia me tomar no tempo e ia estudar? Sendo que eu estava disposto a realmente estudar para poder passar. É diferente quando você vai estudar, não. Estudar para poder passar, e você fala, não, são 8 horas por dia, 6 horas por dia, o tanto você aguentar. Trabalho, né? É um trabalho. Trabalho. E aí, dentro das habilidades que eu tinha lá, fazer dieta. Eu já tinha feito dieta para alguns amigos, já acompanhava alguns outros. Eu falei, cara, eu sei fazer dieta. Eu fiz numa boa. Aí eu já tinha consciência e falei assim, o que eu preciso para poder sobreviver? Eu lembro, cara, que quando você começou a fazer dieta, você cobrava R$35. R$35. Na verdade, eu comecei de graça. Quanto é que é hoje? Só para dar um spoiler, hoje, volta. Hoje 2.000, mas volta lá, 35, vai. R$35, mas o pessoal hoje em dia não vê isso.
R$35 há 7 anos atrás. Foi um modo emergencial. Eu descobri que com R$35 as pessoas não seguiam dieta. E eu falei assim, esses filhos da puta não estão seguindo dieta porque é barato. Não tem o comprometimento, né? E aí eu passei para 50, depois 75. E nisso que eu passei para 75, eu obriguei alguns amigos meus a fazer dieta comigo. E detalhe, eu fiz as contas, eu não precisava de muita grana para poder sobreviver naquela época. Por quê? Eu vivia bem e não precisava de muito dinheiro. Eu dividi um apartamento muito bom com meu irmão e um amigo. Então, meu gasto, a gente alugava um quarto para um amigo nosso. Então, o gasto desse apartamento, para viver muito bem, num lugar muito bem localizado, era muito tranquilo. Era menos de R$1.200. Então, quer dizer, R$1.200. A minha alimentação, na época, eu aprendi, entre aspas, para mim, como foi me mostrado um caminho, era só frango, batata e ovo. Só, eu comia só isso. Então, a minha alimentação... barato, né? Não, eu comia o dia inteiro. Uma vez um menino me mandou hoje em dia no Instagram e falou assim comigo, não, é porque você só posta coisa que custa caro, isso. Aí eu fui lá em 2015, um post que eu tenho, e mandei pra ele uma caixa de ovo, junto com um saco de batata que eu comprava no Ceasa, e junto com um monte de frango que eu comprava no Ceasa, e falei assim, você tá vendo esse post? Lê ele aí. Tem história, 2015, né? Eu fiz um post onde eu colocava, eu falei assim, olha, eu preciso gastar R$500 pra poder comer o mês inteiro. E era R$500. Então, ou seja, eu tinha academia perto, eu tinha tudo perto. Eu sei, GG, que no final das contas, o dinheiro que eu fazia fazendo dieta para os outros, me sobrava dinheiro. Entendeu? Porque eu não pagava para ir em balada nenhuma, porque meus amigos todos organizavam as baladas. Então, lá dentro, o preço também era diferenciado do que a gente bebia. A gente também não gostava tanto de beber assim. E no final das contas, eu acho que foi a época que eu tinha menos dinheiro e onde eu fazia pra idade tudo que eu quis. De boa, né? Porque eu treinava, eu seguia minha dieta, eu tinha muitos momentos de lazer, muito mais do que eu tenho hoje. Meu lazer envolvia videogame, computador, envolvia, que seja, ir pro clube, e então ir pro meu sítio, que eu gostava demais de ir pra lá e ficava lá. E então foi uma época da minha vida mas eu estudava, eu comecei a estudar não tanto a parte do concurso, e tinha esses momentos. Só que é o seguinte, eu comecei a gostar bastante da parte de orientação. Da dieta. E o pessoal começou a me procurar mais. E começou a me procurar mais. Indicação E aí foi sempre? A indicação. Eu só trabalhava com indicação. Meu Instagram era fechado. E aí nesse momento, aí eu falei assim, olha, será que isso dá certo? E aí o que eu pensei? Eu falei assim, e eu tinha sempre na minha cabeça o seguinte, eu pegava com base de comparação quem formou comigo e onde eles estavam profissionalmente. E eu falei assim, o mínimo que eu tenho que estar igual a eles. E aí eu falei assim, como é que hoje em dia funciona esse modelo de orientação, de dieta, a nível, para poder ver vou colocar em nível hierárquico, tipo, onde que eu posso chegar com isso? E eu comecei a pegar os cases de sucesso, e eu comecei a ver, perguntava o preço da consulta, e via. Falei, esses caras aí, naquela época já cobravam uma consulta, era R$500, R$600 para aquela época, já era um valor muito mais considerável que hoje. Sim. E esses mesmos caras, hoje em dia, eles cobram R$2.500, R$3.000 a consulta, pra você ter uma ideia. Então, eu falei assim, cara, isso aqui, uma coisa, eu não só estudava, eu gostava de estudar, mas eu tinha um feeling bom para poder fazer as anotações, as pessoas gostavam. E aí eu falei assim, eu simplesmente decidi não estudar mais para o concurso, e estudar única e exclusivamente a parte da nutrição. Foi quando eu lembro, numa época à noite, aí eu voltava, eu tinha casa de pôquer nessa época, eu organizava pôquer dentro da minha casa. Era tipo quinta-feira, um negócio? Quinta, depois começou a ser 2 dias, tinha 2 mesas de pôquer, nesse apartamento que a gente gastava pouco. Você tem ideia, tinha 2 mesas de pôquer dentro do apartamento, então vocês imaginam o que era. Tinha campeonato no final de semana, então eu decidi estudar, e eu falei, cara, será que se eu estudar uma faculdade, isso aqui vai ser bom para mim? Já lembrando que eu dava valor na faculdade de engenharia, mesmo eu tendo feito, não vou falar porcamente, mas se eu fosse fazer hoje, eu ia aproveitar muito mais. Eu ia aproveitar os professores, eu ia aproveitar os processos, ia ler muito mais. Então eu falava assim, cara, eu tenho que estar na faculdade. E aí eu lembro que 6 meses eu fiz no Pitágoras, à noite. Nutrição. E aí com aquela cabeça, né, eu acho que hoje em dia eu vejo, é uma cabeça pequena. Eu fui um cara que sempre estudei sozinho a vida inteira. E eu tava aquele negócio, o FMG é melhor, o FMG é melhor. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, não, eu vou fazer o Enem e vou fazer o FMG. E eu lembro que eu fiz 3 meses de cursinho e foi lá no Bernoulli. Minha matrícula do Bernoulli é 70. Quando eu fui lá, porque eu fiz turma ITA lá, né? Quando eu fui lá fazer, a menina, essa carteirinha sua tá errada, esse número de matrícula. Eu falei, não, esse número de matrícula é meu mesmo.
E aí eu lembro que eu tava na sala, a carteira não me cabia direito. Porque E aí o Rômio você passou... já tava grande já. Já. Aí o Rômio passou, que isso, Danilo, o que você tá fazendo aí? E só tinha gente no Bernoulli, gente que queria fazer medicina. Como eu queria ir lá, eu falei assim, qual que é o melhor? Lá pra mim é o melhor, eles são os melhores. Eu falei, eu vou fazer cursinho lá. E aí eu fiz cursinho em 3 meses, aí em 3 meses, depois que eu vi o tanto de matéria que eu tinha que estudar, aí eu falei assim, caralho, velho, não vai dar tempo de estudar tudo em 3 meses. E aí eu já trabalhava como orientador, então organizava o poker 2 vezes na semana, que era a noite inteira. Tinha dia, GG, que a gente ia pra... Esse dia foi muito engraçado. De terça, o poker era quarta-feira, de quarta pra quinta. Então, ia a noite toda. E eu virava a noite toda, a gente trabalhava de dia organizando, e aí tinha jantar, tinha tudo. E eu ia pra faculdade, pra cursinho direto. Aí teve uma vez só, e eu tentava não dormir. Eu tenho um problema com aula, eu turmo. E aí eu tentando não dormir, uma hora eu dormi, o professor parou a aula e me chamou e virou pra mim e falou assim, porque desse jeito você deve estar trabalhando à noite. Aí eu falei assim, adivinhou, eu trabalhei a noite inteira, eu tô bem cansado. Esse cara não sabia onde ele enfiava a cabeça. Ele, não, então você pode deitar aí pra você dormir, porque eu sei lá o que ele pensou, né? Eu acho que foi, ele processou pouca informação. É um cursinho de ticket alto, mas... Sim, o cursinho não, na época, pra você ter ideia, eram 3 meses, R$9.000. Era entre 8 e 9, R$9.000 pagado à vista, 3 meses de aula. Então, querendo ou não, e todo mundo que estava ali estava para poder fazer medicina. Entendeu? Quase todo mundo, a grande maioria. Tanto que ele, quando perguntou quem que vai fazer biológica sem ser medicina, só eu levantei a mão. Mas eu queria nivelar por cima. E na época eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu já sabia muito matemática, química e física, né? Sim. Eu dei aula de matemática e física grande, lá né? no passado. Inclusive, nessa época que eu decidi o que eu ia fazer, eu te mostro depois. Tem um cartaz que eu fiz no Photoshop que eu deixava, teve uma época que eu dava aula particular, deixava o pessoal tirar de aula particular. Eu fiquei um tempo fazendo, eu nem lembrava disso, fazendo... Peraí, um cartaz? Um cartaz deixava na padaria. Isso, aí o pessoal cortava com o telefone e eu trabalhei dando aula particular também nessa época que eu estava estudando para o concurso e que eu estava trabalhando já como orientador para poder fazer a grana que eu precisava. Então você vê que umas viradas de chaves grandes, né? A gente pode falar que você sempre foi um inconformado com a realidade, com o padrão, com o status quo, que você sempre buscou não seguir o padrão que a sociedade colocava. Não, nunca me enquadrei nesse padrão. E detalhe, para muita gente, eu fui encarado como uma pessoa doida, dentro da minha casa mesmo, entendeu? Meu irmão é concursado Petrobras, minha irmã é médica, meu pai é concursado, foi a vida inteira, a minha mãe também, e eu divergia. E eu sempre divergia, saí de casa muito cedo, sendo que meu pai tem uma condição boa, então, de loucura mesmo. Então, você vê que a minha cabeça sempre funcionou diferente. Mas, devido a isso a um ponto, eu paguei um preço por isso. Tudo na vida se paga um preço. Mas depois eu peguei o jeito que a minha cabeça funciona e eu fui modulando para que ela funcionasse a meu favor. Então, nessa época, eu fiz cursinho com aquela ideia que a UFMG ia ser boa para mim, porque é a melhor faculdade, eu tenho que estar na melhor faculdade. O primeiro curso foi onde eu fiz o UFMG. Aí fiz o cursinho, na época eu pensei, matemática, química e física eu tiro de letra, entendeu? E na época a redação valia muito, eu era muito ruim em português. Eu lembro. Aí eu falei assim, cara, pra você ter ideia, eu passei no FMG sem ler nenhum livro e na prova de português valendo 1.000, segunda etapa, eu tirei 500. Então você imagina o que era, mas nas outras provas eu sabia tudo. Então dessa vez aí foi o contrário, eu já sabia muito matemática, química e física, estudei realmente sim, para poder mandar bem. Geografia, história, estudei mais ou menos, entendeu? Só que era muita interpretação, né? Então o volume muito grande. Era moleza. É muita interpretação, só que é o seguinte, aí a prova era para poder fazer rápido, só que eu pensei, cara, a prova de redação era peso, ela tinha um peso muito maior. E eu falei assim, cara, eu vou ficar bom nesse negócio de fazer redação. E aí eu lembro que eu ia para fazer duas redações por dia, e no dia da redação da UFMG caiu sobre religião, não tinha feito nenhum texto sobre religião. Só que na hora que eu fui escrever, basicamente 70% do que eu escrevi em blocos era o que eu já tinha escrito. Então, e detalhe, como eu treinei das outras provas, eu consegui fazer um rascunho e consegui passar limpo. E foi isso que eu mandei muito bem em matemática, química e física, em geografia e história, aquelas outras áreas assim, foi mais ou menos. E a minha nota de redação em 1000 eu tirei 940. E aí eu consegui passar em segundo lugar. Caramba. Lá na nutrição. Comecei o curso de nutrição, aí eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar mais e nessa época eu estudava muito. Aí o que eu coloquei na minha cabeça?
Eu me dei 7 anos, GG. 7 anos pra... 7 anos para eu poder conseguir chegar a ser alguém na vida com isso. E se eu não chegasse, eu ia estudar para o concurso. 7? Cara, eu coloquei 7 anos, porque o curso era 5 e 2 anos de formato, entendeu? Então, eu falei, cara, na verdade, 5 não, porque eu já tinha 2 que eu já estava trabalhando com isso e 5 anos era o curso, ou seja, eu ia dar muita raça até o final do curso, daí eu daria um 7. E como eu já trabalhava com isso, eu já tinha visto progressão, não só no valor da consulta, eu tinha visto os cases de sucesso, eu seguia muitos cases de sucesso. Tanto que eu tinha case de sucesso hoje, por exemplo, daquela época, hoje em dia eu não sigo quase nenhum, só tem um que ainda eu sigo. Porque você vai alcançando uns pontos vai alcançando e você quer mais, passando, né? você quer mais. E aí foi aonde eu decidi fazer uma coisa. Eu falei assim, cara, se for para eu trabalhar com isso, aí foi uma coisa que eu fiz, isso aí também foi um grande divisor de águas. Eu falei assim, se eu estou atrasado no tempo e eu tenho que correr atrás, na minha cabeça naquela época era assim, o que eu vou fazer? E eu lembro que uma das coisas que me dava força, todo mundo falava, não, mas você vai fazer outro curso, não, mas você vai fazer isso. Porque é o caminho difícil. É difícil. É o caminho difícil. Mas na época, eu te juro, eu não pensava. Isso foi uma coisa boa, porque eu nunca ficava pensando no que ia acontecer. Eu fazia, entendeu? Então, eu não pensei, nossa, o cursinho vai ser chato. Não, eu fui lá e fiz. Eu não, não, vestibular de novo. Não, entrei na faculdade e falei, eu vou estudar. Só que a faculdade, para mim, foi depois do ciclo básico, foi uma grande frustração. Por quê? O ciclo básico, igual na engenharia... Matemática, física, química, programação isso. E pronto. Pronto. Você vai bem. E depois você faz as especializações. Na nutrição, cara, por exemplo, a bioquímica é a base, fisiologia é a base. Devia ter bioquímica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eles estivessem realmente importando em formar bons profissionais, teria que ter isso. Só que aí tinha umas matérias muito nada a ver. Eu não sei também se o meu conhecimento já queria ser mais nichado. Então, hoje em dia, por exemplo, uma área, a nutrição, cara, tem que ter uma faculdade para a área clínica, uma faculdade para a área hospitalar, uma faculdade para a área tal, entendeu? E não tinha isso. E aí eu fui me frustrando, e eu trabalhava, eu já estudava muito sozinho. Já ganhava bem? Já ganhava, não, já ganhava, já me sustentava tranquilo, entendeu? Esse negócio de ganhar bem é relativo, mas já me sustentava. Já, tipo, através de muita raça, eu não podia fazer firula, eu vivia bem, sempre tive uma prioridade seguinte, eu queria morar bem, comer bem e treinar, porque o resto eu aguentava, treinar num lugar bom. Porque o resto, a pancada da vida, eu aguentava, entendeu? Independente se eu tivesse que sentar e trabalhar 14 horas todo dia, pra mim era tranquilo. E aí foi onde eu continuei estudando sozinho, fui aprendendo a estudar sozinho, uma coisa que foi muito bom da faculdade, eu falei, nossa, se eu tivesse tido isso lá atrás, quando eu comecei a estudar a nível científico. Então eu via que eu ia no nível Google até bem intenso, mas não passava para o nível científico. Na hora que você passa para o nível científico, o buraco é mais embaixo. E aí foi onde eu lembro, até comentei com um amigo. E te dá mais lastro também nas opiniões que você dá. Muito mais lastro. O estudo, ele é uma coisa muito louca. Eu lembro que um cara, uma vez, que na verdade foi um dos meus, de novo, eu tive um mentor no meu estudo. Eu comecei a estudar, GG, uma vez que eu fui visitar um amigo meu, chama André Rizzuti, hoje em dia, com certeza vai ser um dos melhores médicos do Brasil, se já não é, está formando agora, para você ter uma ideia. Então ele já dá curso para médico, ele já tem livro escrito. E eu lembro que esse menino eu conheci em fórum de academia e hipertrofia, que ele tinha 16 anos de idade. Ele estava vindo para Belo Horizonte para poder participar do campeonato, no fórum ele pediu uma carona. Eu não sei qual que é a diferença de idade nossa, mas o André é novo, ele tem menos de 30 hoje em dia, para você ter uma ideia. A gente está com 36. Tá, então eu sou 8, 10 anos mais velho que ele. Eu lembro que eu peguei ele de carona só para deixar ele no campeonato de fisiculturismo. E eu falei, cara, eu não vou ficar aqui, coisa e tal, porque eu tinha coisa para fazer. Deixei ele lá e desde então a gente ficou amigo. E teve uma vez que eu fui para o sul, para Balneário, e fui para lá. E foi na época que eu comecei a estudar. Comecei a estudar porque eu via ele falando com um amigo dele algumas coisas. Eu falei, cara, eu não entendo nada que vocês estão falando. Ele, não, mas você não entende nada, então como é que você conseguiu? Eu já tinha um certo tamanho, como é que você conseguiu ficar grande? Eu falei assim, eu sou bom em seguir regra. O cara mandou fazer, eu faço, velho. Não tem dessa. Aí ele pegou um livro sobre hormônio e me deu. Falou assim, não, lê esse livro aí. E foi quando eu comecei a estudar. Ele foi até hoje um mentor que eu tive na parte de estudo e até hoje uma pessoa que eu admiro, que eu falo todas as vezes com ele, toda a conquista que ele faz, cara, eu falei assim, cara, muito bom. Aí ele outro dia pegou e falou assim, cara, você lembra era 6 anos atrás, você lembra há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás, olha a evolução que tanto você quanto eu a gente teve. Há 5 anos atrás ele ainda cursava nutrição e passando para medicina. Eu nem pensava em trabalhar com isso e hoje em dia ele é alavancado lá, ele dá muito curso no Brasil inteiro,
escreve livro para médicos e eu do lado aqui na parte clínica já tentando fazer a transição. Então foi algo bem bacana. E aí, já lembrando aí novamente, o André foi um dos meus primeiros mentores, entendeu? Boa. Nessa parte. E aí, o que aconteceu? Comecei a estudar, e a faculdade ficou um pouco de lado, de tanto que a gente trabalhava. Meu Instagram era fechado. Eu divulgava muita coisa boa no meu Instagram, e eu lembro, às vezes, hoje em dia você vê os videozinhos bonitinhos feitos no celular, às vezes eu pego pra galera ver e pego os vídeos antigos. Aí eu lembro, na minha casa não tinha iluminação, o celular era um celular antigo, e eu sempre o quê? E detalhe, uma linguagem densa que eu postava. Fazendo, e eu postava era artigo, linguagem densa, GG. E com o Instagram fechado. Com o Instagram fechado. 1.000, 2.000 seguidores. 1.000 seguidores. Era 950 e foi subindo, só pra amigo. Ia postando. Essa galera dessa época, devia todo mundo me silenciar, porque era um assunto denso, mas eu postava a minha vida. E foi por que eu fiz isso? Porque me dava motivação. E aí foi uma época da minha vida onde eu virei uma chave. Eu falei assim, já que eu tenho, já é o que? Eram 5 anos para poder, já tinham passado 2. Eu falei assim, eu vou tirar todas as interferências da minha vida. O que seria interferência da minha vida? Como assim? Tudo relacionado que se eu não estivesse trabalhando ou estudando, eu ia tirar. Sério? Você sabe o que eu acho muito engraçado e muito... Não é único, mas pra mim é um dos diferenciais pro sucesso. Você é um cara muito intenso. Eu não consigo não ser. Muito intenso, muito em tudo que você faz. Sim. E eu acho que isso é muito importante. E assim, te dá foco, te dá disciplina. Mas assim, o que eu fiz? Aí uma coisa que eu acho que é válido também falar pro pessoal, que pra mim hoje, eu acho que conversando aqui, eu tô parando pra pensar várias coisas que eu nem lembrava. E uma coisa que eu fiz foi o seguinte, eu falei, o que é uma vida confortável pra mim? Se você tem uma vida confortável quando você tem 20 anos, naquela época lá, confortável pra mim era fazer dieta, pagar ali o meu conforto, era ter um dinheiro pra poder sair, isso, era pouca coisa. E aí o que eu pensei, o que é o meu conforto? Eu brinco, às vezes uso essa expressão. Como é que eu aguento paulada na vida aqui? Aí eu sempre tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o que comer, o que eu gosto de comer, um lugar para eu poder treinar e o que? Paz dentro da minha casa. Então, foi uma época também que eu e minha esposa, a gente já começou a morar junto. Então, quando a gente mudou para morar junto, é a época que eu estava estudando. Não fazia tanta grana, tá? Isso há 5, 6 anos atrás. Na verdade, fazia a grana para poder me manter dentro do ambiente que eu tinha antes. Por quê? Porque eu não atolava a vida de trabalho, porque para mim era confortável ter tempo para poder estudar. E aí, eu lembro quando a gente mudou para um apartamento. Eu dividi o apartamento com meu irmão, que eu morava com ele. E eu lembro que aí a gente foi morar junto, eu virei pra ela e falei assim, olha, a minha vida é essa. E eu tinha uma máquina de lavar, uma mesa de pôquer. A mesa de pôquer ficou comigo na divisão do apartamento. Claro, porque eu que comprei. E, cara, não tinha muita coisa, tinha isso. E aí eu lembro, ela também tinha pouca coisa. E eu falei, olha, a vida é essa e tudo mais, mas eu vou dar raça porque eu vou fazer dar certo. E ela sempre me apoiou, desde aquele início. Tipo assim, isso foi muito bom. Eu sempre tive o apoio incondicional da pessoa que estava ali do meu lado. Não só o apoio, como ela acreditava em mim, entendeu? E eu sempre fui muito realista. Eu hoje em dia, perante qualquer dificuldade que eu tenho, eu tento adquirir habilidades ou contornar essa dificuldade de qualquer forma. Mas eu sou realista para eu saber sempre o meu lugar. E aí foi na época que a gente foi, e aí foi tudo junto. Eu tinha uma motivação, por exemplo, que a gente começou a morar junto. Então, não era só eu mais, tinha uma pessoa. Sim. Tá? E eu pensei, falei assim, cara, como é que eu vou criar uma estrutura? Eu criei uma estrutura onde a gente comia bem, a gente morava bem, tinha um lugar, era confortável na nossa casa, pequena, mas confortável, e a gente tinha um lugar para poder treinar. Para mim, GG, isso bastava. Pronto. Não, qual que é o mínimo necessário para você ser feliz? Para mim era isso. E mantendo o mínimo necessário para ser feliz, eu falei assim, todas as outras horas, eu o quê? Gostava de assistir série? Gostava, gosto até hoje. Hoje em dia eu não assisto porque é um buraco negro do tempo, não dá. Gostava de jogar videogame, computador, também. Gostava de fazer um monte de coisa. Eu parei com tudo, por quê? Porque tinha coisas mais importantes para serem feitas. Pode falando que eu vou encher minha água. E aí, no caso, nessa época, eu cortei todas as diversões que eu tinha, a não ser que envolviam pessoas. Então, hoje em dia, eu levo isso para minha vida até hoje. As diversões que eu tenho hoje em dia, elas envolvem pessoas. Então, o que seria isso? Não tem meio eletrônico, não tem nada. E as diversões por envolver pessoas, você não diverte sozinho. Que ano que foi que você começou a morar com ela? Que você saiu de casa? Saiu do meu apartamento? Irmão. Cara, deve ter uns 6 anos, entendeu?
Então, 6 anos, 5 anos e meio. E nessa época, você lembra quanto é que estava a dieta? Porque eu lembro que, assim, não é que eu lembro, mas para mim também é marcante a sua escala de preço. Sim. Que foi uma coisa muito bem feita, mas é notório, porque a gente sai de R$ 35 para chegar a cobrar R$ 2.000 na dieta mais o retorno, é um case de sucesso. Sim. Na verdade, o que eu fiz? Eu já tinha estudado algumas coisas sobre modelo de negócio, sobre oferta e procura. Então, o que eu falei? Eu falei, cara, quantas horas por dia eu consigo trabalhar? Entendeu? E aí eu definia quantas horas por dia eu ia poder trabalhar e o que eu fazia? Eu lotava todos os meus horários e na hora que começava a ter lista de espera, eu aumentava o preço. Na verdade, também um aumento do preço acontecia o seguinte, Gê, nesse ambiente, imagina, eu só estudava, eu só trabalhava, o trabalho que eu fazia, à medida que eu ia sendo trabalhando, eu ia estudando, ele sempre ia ficando melhor. E detalhe, ia ficando melhor não só na parte científica e teórica, na parte prática e na parte de individualização. Só que isso me dava muito trabalho. Sempre, por incrível que pareça, coincidia muito mais no início. Eu trabalhava e no final do dia eu me sentia pouco recompensado pelo dinheiro que eu fazia. Eu falei assim, gente do céu, isso aqui vale mais. E aí isso que acontece, começava a me desmotivar. Então, uma das coisas também, eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa, mas eu sou intenso naquilo que eu acredito que está dando certo e que eu estou sendo recompensado. Sim. Claro, eu sei que eu passei por tempos que eu tinha que dar muito mais raça, mas chegou num ponto que o trabalho que eu já desempenhava já era um trabalho bom, porque eu tinha noção que era o trabalho que as outros profissionais desempenhavam. E aí o meu aumento de preço sempre era assim, cara, eu estou ganhando pouco por isso aqui, eu tenho que ganhar um pouco mais. Entendeu? Para isso aqui valer, para eu ter vontade de fazer dieta, até mesmo para o cara que não vai seguir nada, que ele pode pegar o papel e rasgar ali. Porque tem muito disso. É a alocação de horas sua. E aí onde eu aumentava o preço. Então eu aumentava o preço quando eu sentia que aquele serviço ele agregou uma coisa a mais que valia mais. E quando o quê? Lotava a lista de espera, ninguém vai esperar 2 meses para poder começar alguma coisa, Sim. Entendeu? Então, aí eu fui fazendo esse trabalho, aí o tempo todo. Eu caí na real, na época ainda sem mexer em Instagram. E a grande virada, aí eu já estava empenhado, aí eu já tinha virado a chave, eu trabalhava, estudava, 100% focado. Às vezes eu pego histórias mesmo e falo assim, gente, eu não dormia não. E realmente, eu ficava estudando o dia inteiro, e eu estudava muito mais que trabalhava, porque eu só trabalhava com indicação, então eu estudava muito, e hoje em dia acontece muito isso. A minha vida é sempre assim, quando eu estou trabalhando muito, não sobra tanto tempo para eu poder estudar. Da mesma maneira, quando eu paro de trabalhar, sobra mais tempo para poder estudar, que é justamente a transição que eu estou tentando fazer agora. E o que acontece hoje em dia é o seguinte, virei essa chave, simplesmente o que eu trabalhava, estudava, eu começava a ver que eu ia ficando melhor no que eu ia fazendo, o estudo, para ele poder mudar a maneira que eu trabalhava, eu demorei muito tempo. Eu lembro que eu falei com o André, André, eu estudei esse ano inteiro, igual você me orientou a fazer, e eu não mudei nada do jeito que eu trabalho. O jeito que eu trabalho é o mesmo. Eu não consegui pegar esse conhecimento, que ele é grande, mas eu não consegui ter aplicabilidade com ele. E ele virou para mim e falou assim, olha, o conhecimento ele funciona como um quebra-cabeça infinito. Você tem que monta peça aqui, você monta peça ali, você monta peça ali. Uma hora você vai encontrar uma peça que você vai linkar. E isso ficou na minha cabeça, né? Porque ele era uma pessoa que estava estudando a nível científico desde os 16 anos de idade. Uhum. O que eu demorei para poder fazer, ele começou lá antes. E eu falei, não, então eu vou continuar estudando. E eu continuei estudando. Só que na hora que você agrega muito estudo, não só de uma área, como diversas áreas dentro de um assunto, aí eu acho que você começa a virar uma chave. O conhecimento, na verdade, o conhecimento que eu falo diferenciado, é quando você estuda muitas áreas e você é quem consegue integrar todas as áreas. É na hora que uma pessoa te pergunta, GG, eu estou com um problema aqui que eu tenho que resolver, você já vai à frente, você já puxa um outro caso disso, você já faz uma analogia, você já faz exemplos. O cara, ele se sente abraçado com isso. E aí foi quando eu comecei a conseguir fazer isso. É igual quando eu faço as mentorias de gestão, né? Uhum. Eu sempre procuro falar, naquela empresa minha eu fiz assim, e é parecido com o seu caso, ou então eu tive um outro mentorado que o caso dele era tal, e o seu é parecido também. E já individualizava, né? E no seu caso ainda você tem que fazer desse jeito, até mesmo o jeito que você fez, eu falei assim, a base é essa, mas eu não faria dessa maneira. Sim. Isso é a minha consultoria hoje em dia.
entendeu? Aí essa parte de estudar, eu comecei a trabalhar um pouco mais do que estudar, entendeu? Aí eu defini o que eu ia estudar X horas e comecei a trabalhar muito. Na verdade era meio a meio, até que deu a pandemia. Na pandemia, GG, já tinha... Espera, mas eu quero que volte um pouco. A gente começou a nossa mentoria de pensar estrategicamente no seu posicionamento como Nutri, na sua escala de preço, na sua exposição nas redes sociais, foi antes da pandemia, não foi? Foi no início da pandemia, começou. Porque eu não abri meu Instagram. Então, quando eu fui abrir meu Instagram, e assim, o GG, eu sempre acompanhei, a gente sempre conversava, mas eu nem sabia que você trabalhava com essa parte. Você já trabalhava com essa parte de alimentação? Não trabalhava não. Você foi assim o embrião de prática mesmo. Não, eu vou ajudar esse meu amigo a crescer o negócio dele. Porque o que acontece? Para mim era tudo muito novo, novamente, eu durante todos esses anos da nutrição, eu fui um lobo solitário. E detalhe, quando eu falo lobo solitário é o seguinte, como eu só estudava e trabalhava, eu queria pessoas que estivessem tão focadas como eu. Aí eu lembro que eu ia para palestra. Aí eu falei assim, não, uma vez eu falei, vamos ver essa via de aprendizado de palestra. Aí eu fui para a primeira palestra e falei, mas peraí, esse cara tá falando artigo que eu sento em casa e que eu estudo sozinho, entendeu? E aí eu caí na real que a palestra, na verdade, são os caras que, sim, ele tem um insight dele, que você pega ali meia hora, uma hora no máximo, de uma palestra de 5 horas do cara, o resto ele fazer uma coisa que você poderia fazer em casa. E eu, durante essas palestras, algumas pessoas sempre tentavam, tipo assim, colar comigo e tudo mais. E eu fui bem sincero, como eu estava focado no que eu queria, pessoas vêm para poder agregar e para evoluir. E eu falava com as pessoas, e aí, você gosta de estudar? Gosta? Ninguém gosta de estudar bosta nenhuma. Por quê? Aí eu mandava um artigo pro cara, o cara não lia. Diversas, N vezes, a Nancy sabe disso. Eu falei assim, Nancy, você acredita que o cara não leu o primeiro artigo que eu mandei para ele? Sendo que ele que escolheu o assunto. Eu fazia, qual assunto você gosta? O cara escolheu, eu falei assim, olha, eu vou escolher dentro dos artigos que eu tenho, algo desse assunto que foi um divisor de águas para mim. E eu ia lá e pegava, porque no meio científico é muito disso. Às vezes tem uns artigos que eles te agregam muito mais. É aquela peça do quebra-cabeça que interliga as coisas. Aí no meio do caminho, GG, eu falei assim... Uma peça grande, né? E eu falei, cara, não tem ninguém nessa pegada, entendeu? Só eu que tô nessa pegada, então que seja eu sozinho, entendeu? Eu não vou diluir e ficar só ofertando. E foi quando eu comecei... E aí eu perguntava muito pro GG determinadas coisas. Eu ficava com dúvida em determinados momentos. Mais de gestão, né? Mais de gestão. E eu perguntava para ele. E sempre fui, né, GG? Sempre eu tive o seguinte, falei assim, cara, o GG é um case de sucesso, ele tem mais experiência que eu. Dentro dos meus amigos, quem que é a pessoa que eu tenho contato, até mesmo liberdade, vontade, né? Porque às vezes você não tem liberdade. Afinidade também. Afinidade de perguntar. E eu perguntava as coisas pro GG e ele me respondia e eu falei assim, não, então beleza. Aí eu fazia o que ele falava, às vezes eu juntava com o que eu falava e eu via que eu tomava uma decisão diferente. E foi aonde... Até hoje você toma, né? As decisões diferentes. Eu falo. Mas tá certo, cara. Tipo assim, tem que ter a sua individualidade. Tem que pegar os conselhos, adaptar para a sua realidade e segui-los. Não é só ouvir. A mesma decisão que eu tenho hoje, o GG fala assim porque o caminho que eu estou seguindo uma coisa agora é um pouquinho diferente da última vez que a gente conversou no Hot Seat que a gente fez. Mas o que acontece? Hoje em dia, sempre, como você está ali realizando, as portas se abrem. E como você vai conquistando determinados que você buscava, por exemplo, o ponto que eu estou hoje é um ponto que eu nunca pensei que eu ia chegar na nutrição. Eu nunca pensei que eu ia chegar no ponto que eu estou hoje. Só que na hora que você está nesse ponto, você começa a pensar determinadas outras coisas. Você pensa muito diferente. Tanto que eu falo com o pessoal, eu falo assim, cara, na hora que o pessoal me pergunta assim, eu falo assim, não precisa me indicar pra ninguém. Aí a pessoa não entende, ela, não tem um cara. Eu falei assim, não me indica pra ninguém. Entendeu? Não me indica. Tá proibido de me indicar. Eu falei, porque senão minha vida vira o caos. Tanto que os meus alunos mesmo, eles são proibidos de passar meu telefone para outra pessoa. Alguns sim têm autorização para poder passar, porque eles mesmos já fazem um filtro para mim, entendeu? E aí o que acontece? Porque fica impossível. E aí o seguinte, voltando naquela parte, foi quando eu abri meu Instagram. Fiz um vídeo, estava no início da pandemia. Eu fiz um vídeo, gravei, coloquei, falei, já que eu vou ficar aqui, eu vou começar a fazer. E eu lembro, mano, que você cobrava R$650 já nessa época, que já é um valor ok pra dieta. Era 550. Isso. 550. Na verdade era 480.
É assim, ó, era 450, depois para 480, para depois 550. Foi nessa transição que deu a pandemia e aí onde eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu estava sem viajar há 4 anos. Nossa. Sem fazer nada. E não podia viajar, não podia fazer nada. E eu falei assim, cara, pandemia, esse negócio deve durar um mês, eu vou ficar de boa. Eu fiquei menos de um mês de boa, só que o meu de boa, GG, eu sentava na cadeira e falei assim, o que eu vou fazer? Eu não tinha nada pra fazer. Até hoje, se você me colocar à toa, eu não tenho nada pra fazer. Por quê? Eu comecei na pandemia, eu descobri o seguinte, eu falei, vou pegar um videogame, pegar uma coisa. Eu descobri que eu não tenho mais vontade de fazer isso nada. Eu, de novo, troquei meu computador agora, fui instalar um joguinho, simplesmente eu fui jogar, eu falei assim, caralho, velho, eu tenho tanta coisa pra poder fazer, velho. Não dá mais, né, cara? Eu comecei, mais. Foram 20 minutos, deu vendo, aí eu falava assim, caralho, isso aqui é legal? É, só que é o seguinte, eu tenho que estudar do tráfego pago, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que estudar aquilo. Eu falei assim, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu poderia fazer uma escolha agora. De o quê? De focar e canalizar. Eu tenho X tempo pra poder divertir. Só que, GG, eu acostumei a ficar on fire o tempo todo. E detalhe, se eu conseguir chegar onde eu cheguei dessa maneira, e sendo que eu tenho disposição para poder fazer, eu falei assim, que joguinho caralho. Eu vou fazer o curso que eu preciso fazer, eu vou aprender o que eu tenho que fazer. E, de novo, algo que eu gosto, vou ter isso no futuro? Talvez. Mas não agora. Porque agora o time é continuar fazendo o que deve ser feito, entendeu? Na pandemia, eu falei, caralho, o que eu vou fazer? Vou voltar a estudar, entendeu? E vou mexer no Instagram. Foi quando eu dei o start. E aí eu te falei, cara, abre o Insta, começa a produzir conteúdo, Sim. assim. E aí você começou a aparecer muito aluno. Começou a aparecer mais aluno. Então, a visibilidade, e na verdade, ainda assim eu só trabalhava com indicação, mas a visibilidade, porque alguma pessoa falava assim, olha, segue esse cara que é o cara que me orienta. Então essa pessoa que era indicação antes, ela não tinha contato com o meu trabalho, ela tinha que acreditar só naquelas palavras orquestradas por quem estava tentando me vender, que era o meu aluno que confiava no meu trabalho. E o que acontece com a internet? Por exemplo, beleza, você pode trabalhar só com indicação, só que eu não vou falar, GG, tem um cara que ele é muito bom. Eu vou ter pouquíssimos segundos para poder te falar do cara. Só que você fala assim, não, faz o seguinte, ele produz conteúdo todo dia, segue ele lá que você vai conseguir ver. Tanto que quando uma pessoa me chama, ela não me conhece, eu falo assim, cara, você me segue? Me segue aí, né? Eu falo assim, cara, me segue para você poder ver se você gosta da minha linha, porque lá todos os dias eu vou produzir alguma coisa. E eu já produzia todo dia. Você entendeu? Só não divulgava, 2017, você só não deixava 2017, o Instagram aberto, né? Não estava aberto. E tem coisa, se eu pegar 2017, se eu quiser fazer repost todos os dias, tem repost todos os dias. Tanto que às vezes eu pego coisas lá atrás, eu falo assim, ó, tá vendo o que eu falei lá em 2017? É a mesma coisa hoje, não mudou nada não, entendeu? Mudou só você tentando buscar o caminho fácil aí e gastando dinheiro. Então, e aí foi onde aí as coisas começaram a acontecer em maior escala. Mas mesmo assim, em maior escala, detalhe. Hoje em dia, beleza, cresce o Instagram, já tá ali tendo quase 15 mil seguidores, eu nunca comprei nada. E na época, quando eu vi que a pandemia ia pegar, que aí a entrada de aluno fez assim, ó. Porque ninguém queria gastar dinheiro. A academia fechada. Março, abril, maio, ali deu uma... Deu uma caída. Só 2020. Que os meus alunos, olha só como é que eu era. Eu falei assim, cara, os meus alunos, eles têm autonomia. Eu falei assim, eu fiz um documento geral, passei com treino em casa, juntei com a Nancy, ela me ajudou. Eu fiz pra galera manter o gasto energético. Falei, ninguém precisa trocar dieta agora não, porque ninguém vai mudar a composição. As pessoas só vão o quê? Ou manter ou então piorar devagar. E eu congelei a consultoria de todo mundo. Eu não comi tempo de consultoria de ninguém. Congelei tudo. E a entrada de dinheiro ficaria só para a entrada de novos alunos. Porque o resto, a não ser que a pessoa é o seguinte, como eu vi a oportunidade de home office, tem gente que comia só de marmita. Falei, cara, você vai estar de home office, vamos fazer uma dieta totalmente gostosa para você. Então teve algumas pessoas assim. E com a internet eu consegui, depois de um tempo, detalhe, para poder subir no Instagram de 1.000 seguidores até 6.000, eu adicionei um por um, gente. Um por um. Eu adicionei eu entrava no perfil de alguém que tinha lá um nutricionista, beleza. Eu ficava à toa em casa. Pra mim era inadmissível ficar à toa. E detalhe, você estudava, uma hora não entrava mais nada na minha cabeça pra poder estudar, não. Sim. Já tinha produzido conteúdo, não sabia produzir mais. E o que eu ia fazer? Não assistia televisão, não assistia série, não jogava videogame, não jogava nada dentro de casa, sem porra nenhuma pra fazer. Começou a trabalhar. Só trabalhar. E aí o que acontece? Eu entrava no perfil de um nutricionista tal. Aí entrava nas pessoas que comentavam. Todo mundo comentou, o cara que gosta de treinar fica lá, né? Frente ao espelho, tá pago, coisa e tal, é perfil. Aí nesse cara eu ia, adicionava ele, curtia umas fotos, comentava umas fotos, não, shape bacana, shape em evolução. Cara, eu fiz isso
eu lembro que eu tive Você um problema ganhou aqui. 5 mil seguidores 5 mil fazendo seguidores isso? fazendo isso. Caramba. Adicionando um por um. Isso é péssimo, tá, galera? Não façam isso. Dizem o que isso fode o algoritmo, né? Eu não sei. Então, eu também não sei. Mas como eu fazia escolha já nichada, entendeu? Era o cara que estava dentro de um perfil de sobre nutrição ou sobre treino que tinha comentado, ou seja, era um cara ativo que tinha foto de treino. Ou seja, só queria estar pago lá na academia, em frente ao espelho, forçando o braço. E foi assim. Então, eu fiz nichado. E aí foi onde começou a subir seguidor, e aí eu comecei a produzir mais conteúdo, comecei a produzir, e aí foi. E aí a máquina, tipo assim, aí eu fui estudando e trabalhando. E não parei. E toda hora que a gente para conversar, eu te falo, cara, se você tá com tanta demanda, que você pode subir o preço mais um pouco. Lembro. E aí eu lembro também, por exemplo, foi lá, a gente começou com R$500 mais ou menos, aí o Danilo faz parte lá da Fraternidade Gather. Exato. E ele mandou lá no grupo, galera, passei de 1.600 para 1.800. Aí rapidão o Intuba falou com você, cara, quem paga 1.800 paga 2.000 também. Isso. E você falou, não, tá bom, é isso, 2.000. E começou 2.000 e o público aceitou os dois? Aceitou. Os 2.000? Hoje em dia, sim, é uma coisa que eu sempre tive na consultoria. Eu fui usuário desse sistema. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu falo assim, cara, eu como usuário desse sistema, como eu vou fazer esses 2.000 valerem? Como eu vou fazer, independente do valor que eu cobro, valer? Eu faço um over delivery, entendeu? Eu sempre coloquei o seguinte, eu quero que a pessoa esteja satisfeita. Uhum. Satisfeito que a pessoa que pagou a consultoria, ela tem que aprender, ela tem que, hoje em dia a minha consultoria, eu fui aprendendo com ela, então é muito tempo trabalhando. Independente, por exemplo, tem gente que eu já entendi com o modelo de negócio, tem gente que vai fazer dieta e não vai seguir. Mas eu mostro ao pessoal que a culpa é dela. Entendeu? Eu tenho os métodos para poder mostrar para a pessoa o seguinte, falei assim, olha, no final das contas, você tem alguns problemas que você tem que se resolver com você mesmo. Tem pessoas que fazem um bloco, GG, só que elas não são aquela pessoa sem fim. E aí eu faço com que a consultoria inicial, mesmo ela fazendo um bloco, ela leva conhecimento pro resto da vida dela. Então, eu fui fazendo muito isso e hoje em dia a consultoria o pessoal aceitou bem, até mesmo porque tem muita gente de indicação, muita gente que me acompanha, as pessoas hoje em dia, elas me acompanham. Eu entrego muito no Instagram. Eu aprendi isso, né? A gente entrega tudo que você sabe no Instagram. Tem gente, GG, que só com o que eu falo monta a sua Já faz bastante, já. Né? Só que na média as pessoas querem pagar para ter o conhecimento de forma ordenada. Indexada. Isso. O Instagram, por ser uma rede de 24 horas, eu acredito que isso, a gente deve ter vários estudos, isso aí, muitas coisas dos estudos fora do que eu realmente estou estudando, é muito de análise. O Instagram, por ser uma rede de 24 horas, o que é o curso? O curso só é um conhecimento no perpétuo. Você tem ali, se você quiser, você acessa aqui no computador, você vai ver o conhecimento. Uhum. Então, o Instagram alavancou o curso. Por quê? Você fica lá entregando, e o que acontece é o seguinte, a cara que está te seguindo e ele quer tudo que você falou de forma indexada. Para ele poder ter um menu, para ele poder chegar no final do dia dele, ele sentar, que ele vai falar com você, pô, Dani, você produz conteúdo demais, eu não consigo te acompanhar não, mas eu vou te comprar o curso, porque eu posso sentar à noite, depois que eu jantei, eu tenho 1 hora do meu dia no conforto da minha casa, tomando um vinho e assistir os vídeos todos da parte que eu quero. Sim. Então, e já te explicando também, tá? Qual que é a ideia por que eu mudei um pouquinho. Tá, mas calma, vamos lá. O Danilo chegou a estar com a agenda muito cheia e dando muita consultoria, muita. Eu sempre consegui entregar, mas chegou uma época que eu fiquei sobrecarregado. Como é que eu sabia que eu estava sobrecarregado? Simplesmente eu trabalhava segunda. E foi nesse momento, aí já começou o seguinte, eu já percebi que o número de alunos nunca ia ser limitante. Porque sempre, independente do preço, sempre vai ter muito mais aluno querendo entrar, entendeu? Então, qual que é o limitante? Quanto que eu estava disposto a trabalhar. Quando você vende hora, você tem que pôr um ponto de stop, porque não você vende todas as suas horas do seu dia. Então, a primeira coisa que eu fiz. E aí foi uma época que eu gostava de treinar, não tinha tempo para treinar. E eu conversei com um cara também que ele é médico de sucesso. Médico de sucesso mesmo, agenda lotada e preço caro. Entendeu? O cara super competente. E ele teve um problema de saúde, teve que voltar para poder tomar conta dos negócios de família, que eram muito maiores do que o case de sucesso dele, que já era grande, acredito isso, tá?
E ele abandonou para cuidar dele, do problema que ele tinha, que ele reverteu, e cuidar ali da família dele, estar mais próximo da família. E teve uma vez, e ele queria me passar todos os alunos dele. Eu falei assim, cara, não tem como. Não tem como. Eu não quero nenhum. Não tem como. E aí a gente ficou um pouco mais próximo. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu já vivi isso que você tá vivendo. Não venda todas as suas horas, entendeu? Porque senão você não vai cuidar de você. E foi numa época que eu falei assim, caralho, olha só, tá acontecendo isso. Me incentivou a aumentar meu preço, trabalhar com menos gente. E na hora que eu falei, cara, o que é meu dia? E aí hoje em dia, por exemplo, eu tenho o meu dia, eu tiro as minhas horas. Sim. Essa hora eu não vendo. E eu falo com todos os meus alunos, não se vende a hora sua. Porque se você é um case de sucesso e você vai alavancar na vida, essa hora sua, depois ela vai ser mais cara. E você não consegue comprar ela de novo. Sim. Não se vende algo por completo que você não pode comprar parcial. Então, eu tenho muito disso. E isso me ajudou demais. Eu lembro que a gente bateu lá um papo, eu acho que foi lá na Strong Blocks, lá na academia, e a gente falou que você tinha que reduzir um pouco de hora de consultoria para começar a criar produto que você ia poder vender mais em escala do que ficar vendendo só a hora. Isso. Você lembra disso? Lembro. Toda vez que eu chegava num ponto para ter um problema bom, lembro, o problema bom é aquele problema que você vai ter depois de ter muito sucesso em algo. Então, um problema bom é aquele problema que você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que sair da sua zona de conforto para que você evolua. E sempre perante um problema bom, eu levava o caso pro GG. Falava, GG, é isso, apresentava para ele, é um jogo de entrada e saída, a consultoria hoje que a gente tem ali. Algumas pessoas me perguntam na hora que eu posto, a consultoria nada mais é do que o seguinte, é um grupo de pessoas, igual na faculdade lá que eu tive possibilidade de conhecer um grupo de pessoas formidáveis, admiráveis, em vários sentidos. Eu não tive isso durante todo o caminho onde eu fui um lobo solitário, onde as pessoas tentavam colar comigo, e detalhe, para colar comigo tem que ser igual a mim, entendeu? E eu não aceitava isso porque senão ia me atrasar. Sim. E por ser me atrasar, eu sou muito da coisa, GG. Eu gosto de ajudar as outras pessoas, mas eu gosto de ajudar quem tá na mesma sintonia. Quem não tá, e eu deixo muito claro. E eu falava com as pessoas, eu falava, velho, não tem como, você não gosta de estudar, você não tá estudando, entendeu? Então, para o quê? Para poder justamente, carta no, é transparente, entendeu? Lembrando que meu objetivo é o seguinte, eu tinha pessoas, até hoje eu tenho pessoas onde eu quero chegar. Para poder chegar lá, eu não tenho margem para erro, entendeu? Sim. E outra coisa, eu paro, sabe qual que é o dia que eu paro? O dia que eu ver que eu não tenho capacidade. Até então, não, eu tenho capacidade, mas eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que desenvolver um monte de coisa, tenho que meter a mão na massa, que isso é muito foda, entendeu? Cada passo que eu dou, e eu falo, às vezes eu penso, falo assim, nossa, isso aqui é difícil de fazer. Mas aí da mesma forma me dá um conforto, eu falei, se é difícil pra mim, é difícil pra todo mundo. E quando você entrou lá na fraternidade com a gente, você se sentiu entre iguais? Como é que foi? Entre iguais de pessoas querendo mais. Mas ali tem pessoas que estavam, como tem, né? Se a gente viu o Intuba, ele tá, se eu fizer tudo certo, tudo correto, der tudo certo na minha vida, o cara tá há 3 anos na minha frente. Isso eu fazendo tudo sem perder nada de tempo. No melhor dos melhores dos casos. E ter convívio direto com um cara desse é formidável. Então, o que eu tive na faculdade, o que eu não tive durante todo o período que eu estudei, eu voltei a ter na fraternidade. E foi algo também, né, GG, da sua história. Eu lembro que quando a gente estava conversando, nossa, eu lembro que eu estava fazendo bike, né, durante a pandemia. A gente estava conversando e você falou pra mim, cara, eu vou entrar numa fraternidade. Aí você falou assim, como assim, GG? Aí você foi me explicar e eu falei assim, sério, GG, mas vale a pena esse valor todo? Aí ele assim, não, Danilo, eu faço tudo na minha vida pensado, eu não tô entrando lá para poder ver com eu estou entrando lá, aí você tinha empresa de software, aí na minha cabeça, por exemplo, o cara tá entrando lá para fazer a conexão, ele tem empresa de software, ele vai isso, e foi quando você falou, eu estou indo lá para poder fazer o network, a gente citou dessa época da faculdade, que a gente teve acesso a pessoas, à medida que você está empenhado, você é empresário, você que está querendo jogar um outro tipo de jogo, você fica solitário. Simplesmente é o seguinte, primeiro, você não tem tempo. Por você não ter tempo, geralmente você tem que dedicar tempo para sua família, para sua esposa. Se você tiver filho, já é uma alocação fodida de tempo. Tem a família da sua esposa, tem alguns eventos e alguns poucos amigos. A pandemia foi bom porque excluiu os amigos de lado, entre aspas, tá? Excluiu porque você não saiu para encontrar com ninguém. Pelo menos eu não saí. Sim. Então você ficou mais focado, foi o que eu fiz. E foi uma das coisas também que me alavancou demais. Eu usei a pandemia o seguinte, eu tinha uma vida social. Simplesmente a pandemia era estudar e trabalhar e treinar, entendeu? Só, é isso aí, bola pra frente.
Então, nesse caso da questão do GG, voltando, né, a gente vai puxando os ganchos, eu lembro que o GG virou pra mim e falou assim, cara, isso pra mim vai ser fundamental. E eu falei assim, não, então enfia a cara aí, faz e depois me conta. Eu entrei em uma que era R$80 mil o ano. R$80 mil o ano. R$80 mil o ano. Só que você precisa se colocar em um ambiente entre iguais. Não, e detalhe, eu falo, a própria consultoria do GG, vida, eu pensava, velho, será que vale isso? Vale isso? Hoje eu falo, na hora que eu falo para as pessoas que eu vou indicar, eu falo assim, isso, as pessoas assustam. Elas falam assim, nossa, mas hoje esse tá valor? 20 mil. 20 mil? 20 mil. Na época eu entrei era 10 ou 15? 10. As Hoje pessoas, tá eu viro mil. e falo assim, vale a pena? Eu falei, cara, hoje em dia depende de quem. Hoje em dia, pra mim, ali dentro, eu tiro todas as diretrizes do que eu tenho que fazer. Entendeu? Eu tomo algumas tomadas de decisões, tenho algumas tomadas de decisões, mas todas eu levo em consideração tudo que eu vejo ali dentro. Por quê? Você tem contato com pessoas que já fizeram o que você fez. E isso é muito bom. O cara, e você olha pro cara e fala assim, cara, ele tem a mesma história que eu, ele tem muita dedicação, ele tá 2, muito 3 foco, anos na frente. 2, 3 anos na frente. Aí eu fico imaginando, se em 2 anos de pandemia eu fiz o que eu fiz, imagina 3. É algo inacreditável. E outra coisa, não tem como pular etapa. Entendeu? Igual eu falo, hoje em dia é muito simples ver, o Danilo Cobrança falou, às vezes tem gente que desacredita o valor. Eu falo assim, deve ser mentira. Eu falei assim, aí o pessoal fala, não, mas isso tudo. Por quê? Porque aí você começa a nichar o público. Uma pessoa, eu falo, cara, se você nunca pagou R$300 numa consulta, você nunca vai pagar 2 mil. Entendeu? Sim. E é assim que funciona. E aí o que acontece é o seguinte, hoje em dia, estando lá na fraternidade, tudo que eu quero, porque você vai querendo mais, então qual que é o perfil de pessoa? O perfil que quer mais. O perfil que está alocando a hora para poder estudar, porque você se torna solitário no que você está fazendo. Se você é um empresário de sucesso, se você é um cara que está afim de jogar outro jogo, um jogo para frente, um jogo de realizações, um jogo maior do que a maioria das pessoas se sentem confortáveis, não é mais por dinheiro, não é mais por aquisição. É algo a mais, que eu nem sei o que dá palavra para isso, é algo que eu estou vivenciando agora. Sim, entendeu? Por exemplo, a gente fez um Hot Seat ontem com o Rodolfo. E ele tem 16 farmácias lá no Rio, lá no Grande Rio, em volta. E aí ele estava muito focado no jogo da compra para ganhar dinheiro, para tirar vantagem dele, o lucro dele na hora da compra. E aí eu falei com ele, cara, Rodolfo, o seu business é compra, marketing e dados. Você vai ficar 1 ano aqui para potencializar o seu negócio. Então, se você quiser focar só na compra, você vai estar desperdiçando tudo que a fraternidade pode oferecer para você e para crescer seu business. Se você não quiser ir para o máximo, ir para o B de bola, né, ir para o bilhão, crescer muito a sua empresa, nem precisava você estar aqui com a gente pensando nela, estruturando, trabalhando. Então, a mentalidade sempre é essa, né? É crescer o negócio ao máximo com a ajuda mútua. Sim, e claro, e abrindo portas. Uma coisa fantástica tem, à medida que você realiza, você quer mais. À medida que você realiza, você quer mais. E detalhe, você vai abrindo porta que você nunca imaginava que você ia abrir. Isso que é o legal. Então, hoje em dia, para mim, participar da fraternidade, quando eu falo pro pessoal, o pessoal me pergunta, quando eu posto, quando eu vou, o que é a fraternidade? Mas aquele negócio, quem é que me pergunta? São pessoas do perfil da fraternidade? A maioria não. A maioria, na hora que eu falo, nossa, mas esse valor, eu falo assim, aí eu explico para a pessoa, eu falo assim, calma, quem que é você? Quem que é você como profissional? E eu explico para a pessoa, para ela poder entender. Eu falei assim, eu vou te mostrar primeiro se você é esse tipo de pessoa ou não, e se você não for ou for, eu vou te mostrar o que desencadeia para você poder fechar se vale a pena ou não. E a pessoa pega e no final das contas, todo mundo que me perguntou, eu falei assim, você não é um perfil de pessoa. Falei assim, porque você você está acomodado, você não quer mais. O dia que você quiser mais e quiser alocar horas para isso, porque não é só você querer mais. Querer é alocação de hora. É você simplesmente falar o seguinte, olha, a minha vida tem 24 horas. Eu tenho minha esposa, são X horas. Eu tenho que dormir, são X horas. Eu tenho que trabalhar, são X horas. O que está sobrando? Você vai escolher. E muitas vezes, o que você vai escolher? Eu escolho o quê? É o trabalho, é o estudo. É você crescer. Então, essa máquina é algo maior que você busca. E à medida que você vai conquistando e vai abrindo portas e vai tendo case de sucesso. Hoje em dia, por exemplo, o plano que eu tenho hoje
ele, para os próximos anos, ele é muito diferente do que eu tinha um ano atrás, ou há 6 meses atrás. Sim. E porque eu tô tendo agora, mas por quê? Porque eu fui conquistando, entendeu? Sim, e querendo ou não, sobre essa questão de preço, para quem já tem uma carreira, para quem já tem um negócio e quer levá-lo para o próximo nível, é muito barato. Muito barato. Tá 20 hoje, daqui a um ano vai estar 40 fácil. E aquele negócio, você também vai se tornando um bom gestor de orientador. Eu falo, o trabalho do seu trabalho hoje em dia é o quê? São orientar pessoas. Cada vez você vai te tornando melhor. Porque primeiro, você vai tendo case de sucesso, você vai tendo analogia, você vai tendo isso vai te tornando uma bagagem. Qual que é o próximo jogo? O próximo jogo é você que está lá fazendo $500 mil por ano e você quer fazer 5. Isso que é o próximo jogo. Só que são 10 vezes mais, entendeu? A mentalidade de $500 mil por ano, você não é a mesma para 5 milhões. É diferente. É diferente para 2 milhões. Se você dobrar, já é diferente. E o jeito mais fácil de você chegar lá é você andar com quem já está lá. Na verdade, é a chance que você tem para poder não perder tempo na vida. Por quê? Vamos supor, você tem 2 casos. Você está num ponto que você quer jogar o próximo nível. Você decide fazer isso sozinho. Cara, você pode se fuder. Você pode, na verdade, não se fuder. Vamos supor que você é um cara muito bom ainda. Você pode simplesmente não chegar lá. Você não vai se fuder, mas você vai ter desempenhado tempo, energia e você não vai chegar lá. Pode acontecer. Esse mesmo cara que tentou fazer sozinho, se ele tivesse uma orientação, ele chegaria lá. Provável. Ou então ele caria na real o porquê que ele não chegou. Isso é que é o legal. O legal na hora que você tem uma orientação é o seguinte, e aí? Porque a pessoa te coloca lá e te mostra, fala assim, você está disposto? Você está fazendo? E o cara te dá a função lá para você poder fazer e você não faz. Entendeu? Isso tem que acontecer alguma coisa na vida? Claro que não. E conta hoje, caminhando já para o fim, quais são os planejamentos do Danilo para 2022? Então vou citar novamente um divisor de águas para mim. A gente teve aquele hot seat no encontro que a gente tem um encontro, né, GG? O próximo é em janeiro agora, daqui a um mês. Agora. E nesse encontro a gente fez uma dinâmica onde era um hot seat, onde uma pessoa apresentava quem ela é, o que ela faz e qual que é o próximo passo. E a galera vai dando dicas. E a galera, cada um tem um tempo para cada pessoa com aquela cabeça, com aquela formação, com aquele pensamento. Ele vai te dando dicas com o que você forneceu de entrada para aquela pessoa. E eu lembro que o pessoal caiu no grupo do GG, ele me deu uma dica, o pessoal deu uma dica, não descartei, tá? E voltei para casa e comecei a remoer aquilo. E detalhe, hoje em dia, o meu alocação de hora e os recursos que eu tenho. E aí eu pensei, cara, dentro do que eu tenho que fazer, esse plano, que é justamente a ideia que você me deu, ele tem que ser feito, mas ele vai ser implementado em modo paralelo. Porque eu consigo fazer isso hoje. Então, basicamente, eu estou organizando o meu dia, meu ano, né, para poder fazer as coisas em paralelo. É qual a quantidade de energia e hora que eu tenho que colocar para cada coisa, porque não vai acontecer da noite pro dia. Uma coisa que eu aprendi foi um vídeo seu com o Ryan do xadrez. Você lembra? Boa, aquele vídeo para mim foi algo que eu levo para minha vida. Eu falo assim, eu lembro o vídeo, só depois vocês acessam para vocês poderem assistir. Vou até deixar você falar. Ou melhor, eu vou falar porque o mérito que eu interpretei, ver se eu interpretei certo. O GG chegou pra mim, ele deu um exemplo falando que ele estava fazendo italiano, que ele estava fazendo isso. Ele falou, Danilo, várias coisas que eu faço hoje na minha vida é para eu colher fruto daqui 5 e 10 anos. Então o que você faz na sua vida hoje para colher fruto daqui 2, 3, 5 e 10 anos? Aí eu parei pra pensar, eu falei, bicho, eu não faço porra nenhuma para poder colher fruto. E isso foi em janeiro desse ano que a gente teve essa conversa. Janeiro desse ano, sabe por que eu lembro? Por quê? Porque eu parei minha vida, fui para casa do meu irmão, com a nossa conversa, e a consultoria nesse ponto, eu não vou falar que era subjetiva, mas eu tinha o meu case, mas não era tanto, acontecia do meu case, mas era de algo tipo de planejamento. E aí onde a gente conversou, eu falei assim, cara, eu tenho que planejar, velho. E aí na hora de planejar, eu falei assim, como é difícil planejar coisa de 5 anos, quanto mais de 10. Eu falei assim, de 10 não tem como. Entendeu? De 5 anos, eu tenho uma ideia onde eu quero chegar. Eu falei assim, mas eu consigo planejar de 1, 2 anos. Então eu peguei e planejei, janeiro. Fui para casa do meu irmão, na praia, tirei um tempo, porque eu falei assim, eu preciso de um tempo fora do meu ambiente. GG, peguei uma folha e comecei a anotar. Fiz planejamento de 1 ano e fiz outro de a projeção para o próximo. Voltei,
E detalhe, me deu uma clareza muito grande na hora que você colocou. Porque me deu o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que colocar de hora. Eu falei, cara, eu vou enfiar a cara nisso aqui. E eu fiz projeções, tipo assim, o primeiro ano agressivas e o segundo ano menos. Agora, antes de novembro, na hora que deu setembro, eu já tinha alcançado tudo que eu tinha. Do segundo ano. Do segundo ano. Boa. Tudo. E eu falei assim, de setembro até novembro eu tinha ainda que completar para poder conquistar tudo. E em novembro, pum, eu saí de novo e elaborei. E estou elaborando até agora, desde novembro até agora, como será ali. Agora eu já consigo planejar 1, 2, 3 e ter ideia do quinto. 10 ainda não consegui nesse grau nesse grau de segmentação. Mas isso foi também um divisor de águas para mim. Tá, entendeu? Mas eu quero saber, na prática, qual que é o plano 2022? O plano 2022 é o seguinte, hoje em dia, a consultoria hoje, o preço dela sobe por demanda, por oferta, igual tudo que deve acontecer. Eu ainda travo um pouquinho essas subidas, tá? Por quê? Porque eu quero trabalhar com o público, querendo ou não, tem um poder aquisitivo, mas que quer fazer. E aí eu tento manter para poder ser prazeroso. Você seleciona os clientes, né, que você pega, não é assim... Eu não seleciono por composição, eu seleciono o seguinte, você tem afim de fazer? Por exemplo, tem gente que chega pra mim e fala assim, não, eu vou treinar 3 vezes a semana e não vou fazer kart. Eu falei, você tem hora para você poder mudar isso aí? Você tá afim de mudar? Não. Eu falei assim, então você não é meu cliente. Eu falei assim, e eu falo desse jeito, e as pessoas ficam putas. Eu falo assim, você não é cliente, sabe por quê? Primeiro, você vai me cobrar... Porque se bobear é o cara que mais dá trabalho. GG, eu faço tudo na minha vida planejado, tudo anotado. Sabe o que acontece? Eu comecei a pegar as pessoas que me davam problema e comecei a traçar um perfil de todas elas. Todas elas, eu tenho um perfil de todas as pessoas que me davam problemas por serem elas. Às vezes por me cobrar com uma coisa que nunca vai acontecer, eu tracei um perfil inteiro. Eu tenho um perfil que é justamente o quê? A análise que eu faço aqui. Não tem meu WhatsApp em nenhum lugar, coisa e tal, o pessoal me pergunta no Instagram, quanto que é o contato? O contato é aqui. Não, me passa o WhatsApp. Eu falei, não, é a triagem aqui, deixa eu conversar com você. Entendeu? Quase todo mundo passa na triagem porque eu também mostro, olha, o seu problema é aqui, tem como você consertar? Entendeu? E algumas pessoas, só pelo tipo de texto, já falam assim, velho, já encaminho para outro profissional. Então, hoje em dia, a consultoria, então, ela sobe, travada, porque eu quero ter prazer em trabalhar. Eu quero, sim, trabalhar com um grupo menor de pessoas, gerando mais valor. Estou desalocando hora do meu dia, eu preciso de hora criativa. Vou automatizar o meu trabalho produzindo vídeos, tentando automatizar o trabalho, a venda de hora. Hoje em dia, eu quero automatizar a venda de hora, parte do trabalho. E vou focar... Porque no meio do caminho, isso eu só consegui fazer porque teve pessoas no meio do caminho que eram semelhantes a mim. Ao longo de todo esse caminho, dentro da parte de orientação, eu conheci pessoas e nos últimos... Eu já conheci algumas delas antes e a gente alinhou projetos. Na hora que a gente alinhou projetos, e uma coisa que é legal também, que foi falado na mentoria, não se faz nada sozinho. Grande não. Grande não. Grande de verdade. Você não passa daquele ponto do próximo passo... Você provavelmente não faz sozinho. E uma coisa que e detalhe, quando faz sozinho, não é porque você tem que ter um sócio, não. Vou te dar um exemplo. Eu encontrei o Ramon. Por exemplo? Não, vou te dar um Ramon. O Ramon, a gente começou a fazer um negócio para poder criar o canal do YouTube e o podcast. Sabe o que um fala com o outro? A gente fala assim, e detalhe, ele tem um modelo de negócio dele e o meu. E a gente está criando mídias juntos, a gente não tem nada junto financeiro. Legal. E sabe o que um fala pro outro? E fala assim, cara, se fosse para fazer isso aqui sozinho, eu não faria. E é mútuo isso. Por quê? Porque é tanta coisa para poder fazer, o podcast, a análise de vídeo, o negócio do tráfego. E detalhe, eu e ele, a gente está na mesma pegada e a gente fala assim, cara, se eu não tivesse aqui, eu não estaria fazendo. E por quê? Porque a gente está construindo algo para a gente poder ter algo junto. Então, o próximo passo agora é focar no podcast. É uma ferramenta fantástica. No podcast, por exemplo, hoje vocês me seguem, vocês têm ideia de como eu sou. Aqui vocês têm uma ideia de um nível mais profundo. Por quê? Aqui vocês têm desenvolvimento de raciocínio. Aqui vocês têm história. Aqui vocês têm quem que é o Danilo. Depois eu vou fazer uma entrevista com o GG. Para vocês poderem ideia de quem que é o GG. Vai ser o contrário, que eu já tenho uma ideia, tá? Sabe por quê? Isso é importante, GG. As pessoas estão te conhecendo, o seu Instagram ele sobe, eu tenho certeza que vai subir, porque é um Instagram que tem conteúdo. É o que o Intuba falou, o que move hoje em dia é a criação de conteúdo, é as pessoas estarem ali, é o skin in the game, eu tô ali para isso, e eu quero gerar valor para isso. E aí no podcast as pessoas veem linha de raciocínio, ela desce um nível a mais de intimidade, possamos dizer assim, e isso é importante para as pessoas que te seguem.
Então, por exemplo, o seu Instagram mesmo que está ali subindo, isso é importante. Então, eu vou entrevistar o GG, tá? Combinado? Fechado. E aí, para a gente poder finalizar, o que eu pretendo esse ano é a ideia que vocês me deram no Hot Seat, ela já vai ser implementada de modo paralelo. Então, eu coloquei a Nancy para poder me ajudar. Então, é um projeto que a gente vai levar. O projeto do podcast, eu falo, inundar a rede de bons dados. O podcast, o YouTube, mais a automatização do nosso trabalho e dando tudo certo com visibilidade é o quê? O Ramon vai lançar o primeiro curso dele para o público dele, eu vou lançar o primeiro curso meu para o público meu e a gente conversou antes nessa questão de lançamento. É algo, dá trabalho, não dá? Pra caramba. É desafiador, não dá? Pra caramba. E você aprende. Aprende. É qualquer pessoa que vai fazer? Não. E geralmente quem que fez no passado foi o cara de pau. Foi isso. No passado que eu vejo, eu falei assim, cara, né? o cara tem gente, eu falo, as pessoas são admiráveis em vários pontos, entendeu? Aí tem gente que não tem conhecimento técnico, tem gente que é cara de pau. Esse cara que você tem que admirar, esse cara tem, por ser cara de pau. Pega o que ele tem de bom. Eu falei, as pessoas, você não tem que admirar a pessoa por completo não, senão você não vai admirar ninguém. Pega o quê? Pessoas admiráveis, claro, não pode ser um cara fudido de merda. Tipo assim, fazendo coisa errada e tudo mais. Tem que ter pelo menos um caráter. Mas pega pessoas admiráveis pelo que elas são boas e tenta agregar para você. Então, a ideia é o quê? É fazer esse primeiro lançamento desse primeiro curso para depois o quê? Para depois aqueles conceitos todos. A gente teve um Hot Seat, onde foi o divisor de águas hoje em dia para eu definir os meus projetos. Ouvindo aquele dia lá, foi 1h30, 2 horas de palestra. Foi uma palestra aquilo ali que o Thiago deu pra gente, que é um dos membros da fraternidade. Então, lá na fraternidade, a gente tem um momento que um dos cases de sucesso, ele para e fala... Explica tudo que ele fez. Explica tudo que ele fez, como foi a história dele na íntegra, entendeu? Até nos detalhes, com dificuldades, o que ele poderia dar de dica se alguém quiser trilhar esse caminho, que foram pontos, às vezes, que o que ele mesmo errou, para você poder não errar. E ele se coloca em aberto para poder tirar todas as dúvidas. Então, foram 2 horas onde o Thiago destrinchou o case de sucesso dele, e aquilo ali, velho, eu fui prestando atenção, eu anotei tudo, velho. Fui anotando. Chegou uma hora que meus dedos até doeram. Depois eu te passo o documento. Não, mas só que tá lá gravado até hoje. Eu não sabia que ia ficar gravado. Fica gravado. Aí eu não sabia. Aí eu peguei, e aí, naquilo ali pra mim, eu falei assim, cara, é aqui que eu tenho que fazer. Entendeu? E na hora que ele falou assim comigo, ele falou lá, né? Ele falou que ele era um cara determinado, na hora que ele viu, ele falou assim, eu só vou fazer isso aqui até dar certo. E aí o que eu falei assim, eu precisava, aí nesse meio tempo, eu já tinha essa ideia lá antes, então eu tô criando toda uma estrutura da minha vida para eu poder ter tempo, não só para mim, mas o que, por exemplo, eu quero ter mais um tempo, por exemplo, para minha esposa, que hoje em dia eu vi que não estava tendo tanto tempo pra gente, então eu defini para o ano que vem o que? Organização, planejamento. Boa. Planejamento estratégico que eu tenho para que ele evolua, porque é o carro-chefe hoje em dia. O carro-chefe é que me dá conforto e segurança para poder pensar à frente. Então, você não pode abandonar o passo A para ir para o passo B. Não. Sim. O passo A tem que existir, porque se mesmo o passo B não dá certo, tiver certo, você tem ali o passo A evoluindo. Porque às vezes você pode ir para um C. Então, é focar no que já é existente, no que eu tenho que fazer para poder alcançar o próximo ponto. Então, uma coisa legal que eu fiz, também a consultoria me ajudou, não só a parte do Thiago, mas a parte de planejamento. Eu falei assim, cara, para poder passar para o próximo passo, o que eu tenho que fazer? GG, eu peguei e listei. Listei, tipo assim, 5 coisas, 5 ações minhas que são fundamentais para que eu passe para o próximo nível. Eu ia dormir, eu falei assim, o que eu fiz das 5 ações? Eu não fiz nada. As coisas vão estar boas? Então, mas não vai acontecer nada, eu não fiz nada. Foi onde eu percebi que eu precisava de mais tempo. Então, para 2022, né? 22. É simplesmente ter tempo para poder implementar, para poder lançar o curso, canal do YouTube. E a gente vai fechar 2022 com R$3.000 por consulta. Pode escrever aí. E esse é o objetivo. E aí, assim, o legal de quando você pega para poder fazer o tempo inteiro, a evolução que eu tive nesse último ano, ela foi um pouco exponencial. Um pouco não, ela foi exponencial. Ela foi exponencial. E na hora que eu paro para pensar, que lembra, olha, o Thiago, ele tá à frente de mim 3 anos. Gente, o que eu consigo fazer no próximo ano? No próximo ano não. Porque às vezes, você já tem o caminho também. Eu já, na verdade, eu já defini. Quando você tem um case de sucesso, você simplesmente fala assim, cara, para eu poder ser isso, o que eu tenho que fazer? Você divide isso em partes. Você não vai conseguir fazer, não é uma ação que você vai fazer um dia que vai te levar lá, não. É uma ação para você poder fazer diariamente, que no final de 1, 2 anos vai te levar para lá. Sem planejamento, isso é impossível.
Sem planejamento, você faz... Na verdade, sem planejamento, a única coisa que você faz é seguir regra. De alguém que fez planejamento com você. Entendeu? É menos eficiente. Bem menos eficiente. Muito menos. E outra, na hora que você está tomando conta da sua própria vida, do seu próprio negócio e sendo cabeça de chave para tudo, na verdade, você tem que planejar para você e para os outros. Porque senão as coisas vão dar errado. Porque na hora que você planeja para os outros, aí você vê um cara que tem capacidade para ir até tal ponto, você quer levar ele até tal ponto, você entende a limitação dele, você vai fazer isso, você vai montando equipe, vai fazendo isso, e aí aí eu estou aplicando o que você falou, estou montando equipe, estou delegando função, eu acho que o grande desafio agora para esse ano é delegar funções, então o que eu estou fazendo? Eu descrevi todas as minhas funções, estou catalogando tempo, estou vendo o que eu posso passar para os outros de imediato, o que eu preciso treinar alguém que realmente dá para poder passar. E eu não tinha ideia disso. Você falava comigo assim, você tem que arrumar gente. Eu falei assim, não, velho, não tem como arrumar alguém, não tem como arrumar alguém. Aí isso foi algo que sempre foi me falado. Todos os hot seats, todo mundo que é grande falou assim, tem que delegar função, tem que delegar função, tem que delegar função. Eu falei, não é possível, todo mundo está falando a mesma coisa. Eu tenho que fazer isso. E realmente, delegar a função é bom demais. E detalhe, olha só como é que é muito louco isso. O GG é meu orientador. Eu tenho o meu orientador na parte de treinamento, eu tenho meu orientador na parte de dietética, tenho meu orientador na parte hormonal, tenho meu orientador... Você se cercar de bons orientadores é o ouro. Da mesma maneira que se você escolher um orientador, se ele for ruim, você se fudeu. Você tá enrolado. Não, você se fudeu. Você se fudeu com você e às vezes você se fudeu com os outros, porque o cara que te orienta, quando o GG me fala uma coisa, eu não fico duvidando, não. Quando você escolhe alguém para poder te orientar, é o seguinte... Você acredita naquilo como verdade absoluta. Igual quando eu chego e oriento alguém. Eu falo assim, cara, funciona assim, porque a pessoa que eu orientei, ela sabe que eu não vou falar abobrinha. Ela sabe que eu não vou falar merda. Entendeu? Então, na hora que o GG me fala uma coisa, aquilo ali entra na minha cabeça como verdade absoluta. Eu não tenho que processar, nossa, será que isso está certo? Não, é verdade absoluta. Então, a maneira de processar isso é totalmente diferente. E isso aí faz o quê? Faz você jogar outro jogo. Então, hoje em dia, eu tenho orientador para tudo. É o que você falou, cara. A sua evolução em 2021 foi exponencial. Foi exponencial. Foi nítido. Eu cheguei em um ponto hoje que eu te juro, eu achei que eu ia chegar em 4 anos. Eu estou abrindo portas hoje e, detalhe, abrindo essas portas, é aquele planejamento de um ano, próximo ano, eu consigo ver outras que eu nunca nem pensei, entendeu? Sim. Então, você pensa que hoje o objetivo... para algumas... E detalhe, no meio do caminho, eu converso com as outras pessoas que estão para baixo e às vezes eu converso com uma pessoa que está... Não, quando eu falo embaixo, gente, é escala, tá? Não é porque a pessoa está abaixo de mim, não. Ela sou eu há 4 anos atrás. Só que sou eu há 4 anos atrás extremamente focado. Eu há 4 anos atrás não focado, a pessoa para um tempo, é zona de conforto. E às vezes eu vou conversando com as pessoas, eu vejo que a pessoa está ali. Uma vez que você trilhou o caminho, você consegue identificar muito bem onde a pessoa está no caminho que você trilhou, igual os meninos fazem comigo. E isso você consegue ver nitidamente se aquela pessoa está preparada para a próxima fase. Sim. E às vezes eu vejo, tem amigo meu que está preparado, tem amigo meu que não está preparado, e eu mostro para eles. E eu sou sincero. Igual um cara chegou para mim e começou a falar, eu falei assim, cara, faz o seguinte então. Por exemplo, entra no seu Instagram aí. Aí eu olhei assim, você não está gerando valor para ninguém na sociedade aqui não. Entendeu? Então, para você começar a fazer, faz o seguinte. Faz uma semana, não estou pedindo nenhum mês, não. Faz uma semana. Aí, e detalhe, eu falei assim, você está estudando artigo, você está fazendo isso. Seguinte, você já está estudando, simplesmente você vai destrinchar um artigo aqui. No final da sua semana, você atende gente, você vai falar quais são as dificuldades dos seus alunos. Faz isso uma semana. E aí eu vou analisar e te falo. Boa. Pergunta se ele fez. Não fez. Não fez. Não fez. Da próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou falar, bicho, você não fez o que eu te falei para fazer uma semana. Você não vai chegar no ponto que eu tô. Você não está fazendo o básico. E aí imagina que durante todos os dias eu posto. Todos os dias eu posto. GG, eu vi gente começando 1 mês e parando, 2 meses parando, começando 3 meses parando, 6 meses e parando, 1 ano e parando, 1 ano e meio e parando. Como eu não vou parar, eu vejo as pessoas pararem. E detalhe, na hora que a pessoa para, ela volta tudo. Volta. Imparável, então. Não, eu não paro. Na verdade, Danilão imparável. Não paro. Justo. Eu aprendi. Pra você poder ter sucesso é só você não parar. Lógico, escolha um bom caminho. Olha só, um caminho inteligente. E como é louco essa questão de segmentação, que o seu orientador ele tem que estar um nível acima de você. As pessoas hoje em dia que eu monto, que eu falo assim, para eu poder falar assim, nossa, eu vou fazer um projeto com essa pessoa, é porque ela tá bem focada e ela sempre vai me jogar para cima, vai ser uma troca. As pessoas que orientam, GG, muita coisa que eu aprendo lá, eu viro pros caras e falo assim, olha, você vai fazer desse jeito, entendeu? Porque desse jeito me ensinaram assim e eu já tô aplicando e vai funcionar desse jeito, então você vai fazer assim.
O Ramon hoje e o Rafa, que são pessoas que eu estou entrelaçando projetos e projetos grandes, eu puxo os dois comigo o tempo inteiro. E eu falo com os dois, eu falo assim, eu quero vocês dois comigo. Tem o Breno também, tem algumas outras pessoas chaves que a gente tá para poder puxar. Boa. E aquele negócio, é uma via. E eu falo com os caras, faz isso, faz aquilo. E o legal, que da mesma maneira que vocês me ajudam, na hora que eu ajudo eles falam assim, não, igual teve foi um deles, virou pra mim e falou que eu era muito bonzinho. Sim. Eu falei, mas você é muito bonzinho, coisa e tal. Eu falei, cara, eu quero que você cresça junto comigo. Sabe por quê? Porque na hora que eu estiver lá em cima, eu quero estar com você. Senão, eu vou ter que mudar todas as minhas amizades, vou ter que mudar todo mundo. Então, o que eu faço? Claro, os caras são bons, eles desenvolvem. Então, da mesma maneira, eu vejo o tanto que é prazeroso você orientar as pessoas para a pessoa poder evoluir. É muito louco, é um sentimento muito transformação. Não, e muito legal. Aí você vê a pessoa, sim, a pessoa ela trabalha de uma maneira diferente para ela poder o quê? Gerar conforto e segurança. Sempre, gente, é conforto e segurança até certo ponto. E eu acho também, Danilão, que não faz sentido você ser multimilionário e os seus amigos não. Nenhum. Você fica sozinho. Não faz sentido nenhum. E detalhe, o que eu percebo? Essa galera também que tem muita grana, eles se fecham. Entendeu? Sim. Então, por que se fecha? Porque aí eu não consigo imaginar o que acontece, mas a gente tem ideia. E aí o que acontece? As amizades do cara são as amizades antigas. Só que é o seguinte, o cara já tem gostos, eles frequentam certos lugares. Então, se a evolução não acontece, e aí? Como vai ser? Então, assim, da mesma maneira que hoje em dia eu faço parte da fraternidade, eu aprendo bastante, eu tento repassar esse conhecimento para algumas pessoas que são merecedoras entendeu? Então você vê que é uma cascata. E da mesma maneira o quê? Que você hoje, você procura, claro, né? Se você tiver a fim de jogar outro nível, né, Gigi? Uhum. Eu falo, é muito nítido estar a fim de jogar outro nível, é só você pegar e pensar, pô, o que foi que aconteceu na minha vida no último ano? Se não aconteceu nada, e se você quiser mudar, beleza, você está a fim de jogar outro nível. Se não aconteceu nada e você se sente confortável isso, vai jogar videogame. Não, entendeu? Fechou. Cara, top, muito bom aqui a conversa, tanto de relembrar as histórias, tanto de fazer do planejamento futuro. Muito obrigado. Valeu demais, eu te agradeço a oportunidade e também obrigado lá pela moral que você sempre me dá. Hoje em dia, pessoas chaves, para eu estar onde eu estou, eu listo algumas pessoas chaves e você é uma delas e quero continuar aí Pode contar firme sempre. E forte que tem muita coisa pra gente poder fazer. Beleza, valeu. Valeu demais, tamo junto. Falou.